tenemos una especial invitada. Es Erika Ben de Brasil. En Guián, desde hace 15 años, ella es residente del centro principal en Sao Paulo y forma parte del equipo coordinador del centro. En su trabajo LOCIC, dirige una empresa de tecnología que maneja inteligencia artificial. Algunos de nosotros hemos explorado un poco y trabajamos un poco con la inteligencia artificial, pero hay otros que muy poco y otros que tienen muchas dudas sobre el tema. Yo creo que hoy nuestra hermana nos va a despejar todas las dudas y nos va a regalar una gran clase informativa. Queremos contarles que tenemos un espacio para preguntas al final que Marcelo va a traducir. La clase va a ser en portugués y tenemos la ayuda de nuestro hermano Augusto. Mil gracias, Augusto, por tu cooperación en esta traducción. Todos, por favor, vamos al icono de interpretación para poner el español en el Zoom. Sister, muchas gracias por estar aquí. Nosotros agradecimos muchísimo tu tiempo. Sabemos que eres una persona súper ocupada y estamos muy contentos de tenerte. Hoy acá tenemos personas conectadas desde Brasil, Venezuela, Argentina, República Dominicana, bueno, y otros países que podemos ver allí. Entonces, esto es una gran clase y estamos súper felices de tenerte. Ahorita te paso a Clara Inés entonces para que te entregue unas flores y nos vemos al final. Om Shanti. Erika, unas flores para ti, con mucho amor, con mucho cariño de toda la familia y estamos felices de que estés aquí con nosotros. Om Shanti. Om Shanti, queridas irmãs e toda a Om família. Shanti, queridas Para mim irmãs é e um toda a prazer, uma honra família. estar aqui Para com mim é um vocês. gosto e um honor estar aqui Eu com preparei um vocês. material, eu vou Eu he compartilhar preparado em um material tela. que vou a compartilhar Necessitar em apenas acho que pantalla. ser anfitriã também para Solo conseguir vou a compartilhar a tela. necessitar ser anfitrião, o E anfitrião, enquanto para poder compartilhar a pantalla, recebo a mientras questão de ser que o eu anfitriã, recebo quando eu pensei esta no que eu poderia estar esta posição de compartilhando com vocês, eu anfitrião, eu pensei no estava material pensando acerca que de vai que poderia nivelar um compartilhar. pouco o conhecimento. Esse é um material que Depois a vai gente nivelar um vai pouco o aprofundando conhecimento e depois nós com outros alguns vamos exemplos para que aprofundizando vocês com alguns consigam, exemplos enfim, para que vocês imagino que tenha possam. diferença, alguns já estão usando, outros Imagino não, que para que a alguns já gente usam a consiga inteligência artificial, ter o mientras mesmo que outros entendimento. Já não, sou tua assim que anfitriã, ótimo. vamos a tentar nivelar o conhecimento aqui hoje. Conseguem ver a tela? Logran ver a pantalla? Sim, vemos. Está perfecto, sí, señora. Então, praticamente esses Sei dois que temas são temas que eu praticamente tenho estes são dois dedicado, temas estudado bastante. nos que eu estou estudando e Quando a gente dedicado fala um pouquinho muito. sobre E a quando questão da hablamos inteligência acerca artificial, eu da pensei questão da numa agenda inteligência para a gente estar artificial, eu he conversando pensado aqui acerca de hoje, uma desde a agenda gente entender um pouquinho dessa tecnologia, o uso dentro do para entender um serviço, pouco como acerca dessa funciona, alguns tecnologia, aspectos como usá-la para o práticos e também, serviço, como foi como ela mencionado, ter um funciona, alguns espaço no final aspectos para perguntas. práticos e como a ser Certamente, mencionado, um talvez para espaço alguns para esse é perguntas um ao assunto que final. quando eu começar a Para falar pode alguns, surgir este é algumas um dúvidas, assunto que mas se a gente puder van a surgir, concentrar as van dúvidas a no emergir final, algumas dúvidas, seria, pero acho que se até mais puderem concentrar as produtivo dúvidas ao para final, será mais o nosso encontro, produtivo para até nosso porque às vezes de um encontro, slide para outro a porque resposta incluso de pode um vir, e slide se não para vier, outro certamente pode vai venir haver a sessões de resposta e perguntas. se não E vier, Augusto, se eu estiver falando muito mientras rápido, tanto, pode mandar mensagem aqui, porque eu sei que para quem está interpretando precisa desse tempinho, mas vou ficar atenta a isso também. Então, esse é a agenda que a gente vai estar então conversando esta é agora. a agenda que O vamos primeiro a aspecto conversar agora. que
primeiro sempre me aspecto, motiva muito dentro dessa e questão de sempre me tecnologia. motiva muito Eu nessa questão de trabalho tecnologia, com de eu tecnologia desde que eu me estou formei na trabalhando com faculdade, e tecnologia eu me desde apaixonei por esse de eu tema quando me eu tinha uns 13 graduei lá na anos. universidade Mas eu e tenho eu me focado apaixonei muito por no esse uso da tema com tecnologia 13 como uma anos. forma, Pero seja eu estou me do meu enfocando muito no uso autoprogresso, da do meu estudo tecnologia para meu pessoal, eu autoprogresso, uso para meu isso estudo para as minhas personal, como facilidades de eu uso crescimento isso para espiritual minhas e facilidades também de para crescimento fazer o espiritual e serviço do também mundo. para Existem hacer N el tipos servicio de del mundo. tecnologia. Así que hay Aqui no Brasil também muchos estou à frente do tipos de aplicativo tecnologia. desse Aqui em mercado. A Brasil, gente eu tem também sou uma média ali responsável por de el 20 a 30 aplicativo usuários Medita meditando por BK. hora. Temos É um aplicativo que tem uma média de bastante 20 a 30 usuários usuários, né, meditando por conectados, hora, meditantes. E muitos lá usuários também tem um conectados, pedacinho ali meditando. de inteligência E ali também artificial lá é já. um pequeno E, pedacito de obviamente, a inteligência gente artificial e claro que preencher esse grande desejo de Baba, que é llenar esse este conhecimento deseo de espiritual Baba, que é para todas as levar o almas, para todos os conhecimento seres espiritual humanos. para Então, todas as para mim, quando eu almas. penso em A tecnologia, inteligência eu procuro artificial ter pode esse ajudar. olhar E quando eu penso de em usar isso para o tecnologia, busco benefício ter do essa mundo e do meu mirada próprio e benefício. usar isto para o benefício do mundo e Quando para a meu gente próprio fala benefício. de Quando nós tecnologia e falamos entender a acerca da inteligência artificial, tecnologia, é entender a importante a gente inteligência entender também artificial, uma certa história, uma primeiro é certa importante evolução entender dela. a história, a Se a gente evolução olhar há dela. anos atrás como Se eram os miramos anos computadores e atrás como é como hoje, eram os alguns anos computadores e atrás a gente como não tinha são nem um hoje, smartphone. Hoje a há gente alguns praticamente não anos consegue nem viver sequer sem um. teníamos um smartphone, mientras que hoje não logramos Então viver tudo sem isso um. foi evoluindo. E isso Os foi computadores, evoluindo. Os antigamente, computadores eles praticamente faziam antigos contas. praticamente E a faziam minha base contas. de início E de minha estudo base de de início de tecnologia, estudo eu de era programadora, eu era tecnologia, engenheira de eu era software. programador Então, e basicamente, engenheiro ali de no software começo, e você tinha que basicamente programar no que o início software tu iria tenias responder que para as pessoas quando as programar tudo pessoas o que apertassem ali o software botão e iba a fizessem uma responder a la reação gente naquele software. E aí, quando conforme se essa hiciera alguma tecnologia acción ela naquele foi software. evoluindo, E a lo largo elas da começaram a evolução dessa reconhecer padrões. tecnologia, E elas esse reconhecer começaram a padrões, reconhecer igual uma padrões, e criança estes que tiquinha ali padrões que é está como aprendendo, começando um a ninho aprender muito enfim, chiquito falar. que está Você pega começando a uma fotinha aprender do a elefante e falar, tu fala assim para ela: tomas olha, uma foto do elefante, elefante e olha, dizes, ó, cachorro, mira, olha, elefante, mira, gato. pero, E a gente mira, vai gato. falando E nós essas outros coisas vamos para a criança e falando ela essas começa a coisas para os criar esse ninhos e ela reconhecimento, esse começa a criar padrão na esse cabeça dela. Quando reconhecimento, ela esse vê o elefante, padrão ela, em o sua cabeça. elefante, às Quando ela vezes o mira um elefante é do elefante, outro ah, um cor, do outro tamanho, elefante. mas ela A vezes é consegue de outro associar. color, de outro Então, tamanho, essa pero ela foi logra a associar. evolução da Esta foi tecnologia. a E até evolução para da chegar nesse tecnologia. momento, nesse E boom incluso da para IA, chegar nesse que momento, nesse tá boom agora, de onde, IA enfim, a que tecnologia ela existe consegue hoje, ler texto, lá que ouvir, a falar, tecnologia criar logra imagens. ler texto, Basicamente, escuchar quando hablar, se criar coloca ali a imagens. inteligência Quando se artificial, ela habla de tem esse nome, inteligência porque artificial, a ela tem ideia é que ela esse faça nome uma porque a simulação ideia é que ela haga uma dessa inteligência simulação humana. desta inteligência humana. Então, o que é uma Então, IA? Já que a que é gente viu uma essa IA? evolução. Uma A vez que IA, nós ela hemos é uma visto esta tecnologia. evolução. Por mais que esse boom La esteja IA é uma surgindo, ela tecnologia não e surgiu mesmo antes de que haja 1960. Ela este vem sendo boom agora, estudada, pelo ela começou praticada antes de dentro dos meios acadêmicos há 1960. muitos anos. E Ela ha depois ela sido se estudada nos popularizou meios em acadêmicos 2022 ao longo de com o muitos anos lançamento e de foi uma ferramenta popularizada em que 2022 todos vocês com pelo o menos já ouviram lançamento de falar, uma que é o ferramenta que, Chat por GPT. suposto, todos E aí já foi o conhecem, que é grande o boom da Chat inteligência GPT. artificial, Ali né? foi o Essa grande grande boom da corrida inteligência para ter a artificial e melhor IA no esta mercado que a grande gente tem carreira hoje. para ter E o que a que essa melhor IA do tecnologia mercado ela que há permite? hoje. Ela permite E os que esta computadores, as tecnologia máquinas, permite hoje? ela ter Permite esse que os aprendizado que eu computadores mencionei ali atrás, tenham o fazendo essa analogia com aprendizagem uma que eu he criança, ela ter mencionado, essa compreensão ter, daquilo que ela ter está essa vendo, ela poder fazer compreensão uma de lo que ela está resolução de mirando, a problemas ser em tempo uma tomada resolução de de problemas, decisão. incluso na toma de E é importante a decisões. gente lembrar E que, é importante embora a IA recordar seja também que, aunque a IA a bola da vez que a seja gente chama, que todo mundo comenta, esta e grande você vê coisa do que momento, tecnologia, qualquer
En los eventos de tecnología, todo mundo habla acerca de ela. E dentro de todas as empresas também, incluso dentro da própria Brahma Kumaris, é um assunto que é muito atual. É importante que nós sepamos que a IA por si necessita de um combustível, um insumo, que são os dados. E é por isso que nós vemos muitos desses dois nomes, porque a IA usa os dados para para prever alguma coisa, predefinir alguma coisa, ou para criar algo, como vamos a ver mais adelante. E a IA traz essa capacidade de máquinas de realizar tarefas complexas. Se miramos a história da humanidade, a Revolução Industrial, como isso foi evoluindo ao longo dos anos, nós hemos salido do passado, quando só tínhamos um trabalho manual que pouco a pouco ha sido substituído por outras máquinas que eram tarefas mais simples, poner aqui, colocar ali, como na montadora de autos, que é sempre aquele mesmo padrão, ou há aquela necessidade de um raciocínio naquela ação. Hasta que ela chega neste momento em que ela logra fazer algumas tarefas mais complexas por ter essa capacidade de aprendizagem, de compreensão basado em dados. Quando falamos de aprendizagem, estamos sempre mirando a dados. Eu aprendo a partir de uma fonte de dados, pero lo que é diferente de lo que sucede com nós outros. Nós aprendemos a consciência del alma, aprendemos acerca de Deus porque Ele é a fonte. E sem esse conhecimento espiritual, também não lograríamos reconhecer que somos almas e temos um corpo, nem sequer reconhecer a Deus para tomar esse sustentamento. Então, os dados estão sempre associados a essa questão da tecnologia, da inteligência artificial. E se nós fizéssemos uma analogia de que é a inteligência artificial, ela é como um ninho estudioso, como este ninho da imagem que aprendeu muito, um ninho que ha lido milhões de livros e textos em muitos idiomas, de muitas fontes, muitos assuntos diferentes, ha assistido a milhões de vídeos, películas, muito conteúdo, assim que ela tem essa base de conhecimento com muita informação, um volume muito grande de informação, pero ela não tem valores, não tem um senso de valores humanos, valores espirituais, não tem sabedoria espiritual, não tem consciência. Simplesmente é uma matemática que existe por trás de toda essa informação, tomando o conteúdo de uma fonte de dados e conectando a outra. E nós vamos a ver com isso no próximo slide. Quando falamos acerca de IA e deste volume de dados gigante, nós temos basicamente dois tipos de inteligência artificial. Uma é que chamamos de predictiva, que como ela funciona? Ela prediz a seguinte palavra, a seguinte imagem, o sonido, dentro de um contexto corporativo, prediz um resultado da empresa. Algumas empresas utilizam isso para predizer, com base no histórico de minha relação com o cliente, há possibilidade de cancelar o serviço ou não. Ela faz essa predição. Então, a predictiva vem da predição. Nós já temos isso insertado em nosso contexto hoje. Por exemplo, estamos em WhatsApp tipeando uma mensagem e o WhatsApp está tentando predecir qual é a próxima palavra que eu vou tipear.
Esto é mercado. um tipo de Quando a algoritmo que gente usa, está por exemplo, o funcionando por aplicativo do trás, Uber para se ou quando locomover, usamos um quando a gente aplicativo chama de o Uber Uber para tendo uma rota para ver movimentar-nos, qual que ele é o está melhor criando caminho, uma antes ruta mesmo, quais para são os mirar o carros, quais melhor são os carros caminho que estão mais e próximos de quais mim, são os autos que qual que é a estão mais cerca probabilidade de dele mim, chegar qual aí é mais a rápido. probabilidade Mas que entendo um que auto tudo chegue isso são mais rápido. estimativas de Pero probabilidade. A gente isso está falando todos de são coisa estimativas de matemática, probabilidade, estatística. E matemática, basicamente, então, estatística. eu pego um volume de Basicamente, dados, coloco é isso tomar num volume cálculo de matemático e dados, ele vai me dar poner, um fazer resultado. cálculo Por matemático isso e que dar essa um resultado. previsão, Devido a ela é ele uma que esta previsão predição probabilística. é Eu tenho uma a predição experiência, por exemplo, probabilística. de que normalmente quando eu estou Eu tenho a na casa de experiência, baba, eu saio generalmente, para quando outro eu estou em lugar, la eu casa de saio, vou Baba até esse e me local e eu vou a sempre algum lugar, retorno para casa de eu baba. sempre retorno Então, à la toda casa vez de que eu pego Baba. um Então, Uber e vou até um toda vez que local, eu tomo aí um quando eu Uber estou e nesse vou local e quero ao retornar para local, casa, que eu quando vou eu estou chamar no o Uber local e quero normalmente, retornar, assim que eu abro o aplicativo, assim que qual eu que é o abro o primeiro endereço aplicativo, que qual é ele traz para a mim na primeira lista? direção É que o ele endereço daqui da traz casa de para baba. mim? É Porque ele a tem a direção da casa de Baba, informação, o porque conhecimento ele dentro tem a dele que informação, o normalmente quando conhecimento eu dentro saio, dele eu retorno para o que mesmo endereço. normalmente quando eu Logo, saio, a eu retorno ao probabilidade de eu mesma estar querendo direção, assim que a encontrar esse probabilidade endereço de quando eu estou querer fora, ele é alta e encontrar é a esta primeira opção que direção é ele me oferece alta ali. e essa é a A primeira outro, opção que outro me uso tem, oferece. tá? Num site de Outro e-commerce, que eu uso que conheço tem, mais por exemplo, num e sítio assim de conhecido e-commerce, um pouco mais de todo mundo, o site da Amazon. O site como da a Amazon Amazon. e outros A Amazon, que é e-commerce o mais também fazem conhecido de isso. todos, e O site outros da Amazon, e-commerce quando também você nascem. compra um produto, ele Quando fala assim: tu olha, quem compras um comprou esse produto, produto também ele disse comprou assim: esse. quem ha Porque ele comprado esse faz um produto, eu também ha cálculo comprado probabilístico este. Porque ali. ele faz um Qual que é a cálculo possibilidade de probabilístico alguém de que qual é compra a esse aqui também possibilidade comprar que alguém outros ha produtos que comprado essa este pessoa também também compre comprou? Então, outros ele vai produtos que fazendo esta esse mesma cálculo e pessoa vai ha comprado. Assim mostrando que ele isso para faz gente. esse Isso cálculo e também é o mostra que isso para acontece, nós por outros. exemplo, nas Isto nossas também é redes o que sociais. sucede em nossas redes Eu recebo um sociais. conteúdo ali que eu Eu recebo gostei, um conteúdo eu que dei me atenção a gostou, ele, eu ouvi, eu he seja dado um atenção a texto, um ele, vídeo que eu eu recebi ali na escutei minha se rede um social, texto, um ou eu vídeo mesmo que eu he compartilhei, recebido em curti, minha rede comentei, ou social, simplesmente eu fiquei compartilhei, mais tempo ali, comentado, dei atenção simplesmente me maior quedei nesse mais conteúdo. tempo de Ele entende mais grande que, atenção a esse como você conteúdo. deu a Ele atenção a isso, entende que você tem um como tu interesse nesse deste conteúdo. Então, ele atenção pega o naquilo, contexto desse tu tens conteúdo interesse e naquele busca conteúdo, toma contextos o parecidos contexto para e trazer busca para que contextos apareça parecidos ali, para né, na sua atrair, tela, assim que seja de pueda feed, aparecer enfim, em tu pantalla, seja de da rede feed que a gente esteja ou de usando. qualquer que seja Então, a rede sempre social que que eu os esteja usando. softwares estão por Sempre trás que um fazendo isso, software eles estão está sempre por trás usando fazendo essas isso, estão estimativas, eu sempre vou chamar aqui usando de estimativas estas matemáticas, de estimativas que vou probabilidade. chamar de Então, não é que estimativas alguém matemáticas, está de adivinhando, probabilidade. Então, não é que ou nos há alguém monitorando. Nossa, parece que eu adivinando estou ou sendo monitorado. monitoreando, É que às que vezes parece o que nós algoritmo acerta estamos tanto sendo que pode dar essa monitoreados. Não, é que sensação a de, questão nossa, é eu que estou o sendo algoritmo monitorada, acerta mas tanto simplesmente é que porque parece o que nós dado estamos que sendo ele monitoreados, tinha ou pero ele não, tem a simplesmente o respeito dado que daquilo que ele eu tem estou utilizando, acerca de ele lo que tem eu muito a estou ver com aquele utilizando conteúdo. Então, tem muito que ele ver com aquele acertou. conteúdo, assim Outra que ele ha experiência que eu tenho com acertado. o Uber também, Outra tem experiência que eu alguns tenho com o horários às Uber vezes também, há alguns que tem dia, horários por exemplo, também, que esse meu trabalho há às vezes eu dia, tenho por que exemplo, viajar. que se no Então, trabalho eu tenho que às vezes eu viajar. saio bem cedo. Então, às vezes, Eu né, se eu saio tô muito num momento temprano em e que eu se às vezes estou fico em uma um semana momento, viajando, uma semana aqui, a outra eu viajo, eu me cada vez quedei que com eu muitos abro o Uber de viagens. manhã, Cada vez que ele, eu o abro primeiro o Uber, a endereço que primeira ele vai trazer é o direção que ele endereço do vai aeroporto, porque atrair normalmente é eu saio de a casa direção do mais ou menos no aeroporto, mesmo porque horário eu quando eu generalmente viajo. saio de Tem um casa no horário ali mesmo que eu pego horário o quando voo. viajo, Então ele já traz para é mim um esse horário mais endereço. ou menos em que Nossa, eu como que ele tomo. adivinhou? Ele E ouviu que eu queria ir como a o tal Uber é lugar para ir para o adivinado? aeroporto? Não. Ah, Ele tem ele é dados. adivinado, ele Normalmente eu tenho sabia que esse eu hábito ia e às vezes a hacerlo? gente nem Não, ele precisa tem pôr e dados ele pegou que aquele endereço e que trouxe mostram ali. que
eu tenho esse hábito e ha traído aquilo como uma probabilidade e acertou, porque isso generalmente hace parte de minha rotina. E a outra IA
que é la IA mais comentada nesse momento, é la generativa, que é um pouco mais nova que a predictiva. La predictiva já existe muito antes de 2022, quando houve esse boom do chat GPT, e o chat GPT muito conectado com a IA generativa, que é uma IA. Eu vou até retornar um pouco aqui nesta imagem deste ninho que é estudado muito, que tem muita informação dentro de seu enorme cérebro, vamos a decirlo. É basicamente todo este volume de informação que ela ha retido, que alguém ha treinado. Todas as empresas que têm essas ferramentas, essas tecnologias de inteligência artificial, eles têm uma equipe que queda treinando essas inteligências artificiais. Que é treinar? É tomar um livro e poner na grande base de dados desta inteligência artificial, tomar um vídeo e poner ali na base de estudo. É tomar um determinado assunto do mundo e treinar esta IA, poner esta informação ali dentro dessa base de conteúdo. Então, quando falamos dessa IA generativa, ela tem essa capacidade de generar, de criar. Assim que, com base nesse grande volume de informação que ela tem essa capacidade de criar texto, imagens, áudios, vídeos, e tudo isso com base naquilo que já ha sido criado por a humanidade. Então, vocês observem que o contexto da IA não é que ela tenha uma grande capacidade de criar desde o zero. Não, ela tem uma base de conhecimento, uma base de aprendizagem, e a partir desse conhecimento e aprendizagem ela logra criar coisas a partir de aquilo. E quizás um assunto que vocês podem haver escutado e alguns países estão discutindo a regulamentação da IA, a questão de direitos autorais, todas essas questões que emergem desde a IA generativa. Porque ela toma, por exemplo, na música, uma imagem, um quadro de uma pintura de um pintor famoso e pode criar algo sendo uma derivação. E então, às vezes, alguém diz, eu deveria receber direitos autorais por isso, porque eu he criado a imagem original. Então, esse é um pouco do que é discutido acerca de direitos autorais da IA generativa. E isso, então, reforçando porque ela usa uma base de conhecimento existente para que, a partir de isto, ela pueda generar algo diferente. Outro assunto que emerge muito acerca da IA generativa é que há muito preconceito, muito bias. Se a IA ha estudado o conhecimento mundano, e o conhecimento mundano tem bias e preconceitos, então é claro que o que vai a derivar de ali tenha também esse bias ou esse racismo, qualquer tipo de inclinação. E nós outros que estamos usando a inteligência artificial, temos que perceber que aquilo pode ser uma inclinação de racismo, de preconceito, de sexismo, de questão de gênero, porque o dado que ela ha usado tem essa inclinação. Então, não pode ser algo diferente. No que eu sei é que as empresas estão tentando criar tratativas quando identificam isto, que é o que nós chamamos dentro da inteligência artificial de guardrail, que é uma proteção. São os limites que são tratados antes de dar a resposta à pessoa. Antes de retornar a resposta à pessoa, passa nesse guarda-reio, essa proteção que os autos de Fórmula 1 têm para proteger os pilotos.
antes de dar essa resposta. para certificar-se que Porque não é há importante preconceito. a gente Que é saber, importante tudo que nós isso está em constante sepamos. evolução, em constante Tudo mudança. isso está em Marcelo, você constante levantou a mão. evolução, em constante Desculpa, é um tema cambio. um pouco técnico. O que acontece é que a gente tem uma sala aqui com várias pessoas Nós e eles não estão temos podendo uma ler sala aqui o com escrito muitas porque você está pessoas. diante dele. Será que você pode parar de compartilhar e voltar a compartilhar, mas sem que você esteja diante? Ou seja, com uma opção Vocês não normal. estão vendo os slides? É muito pequenininho aqui. Nessa sala aqui de baixo, é a única, mas tem muita gente aqui. Então, se você pode voltar a compartilhar, mas sem você diante, que você aparece adiante, você tem que compartilhar como somente o arquivo normal, é compartilhar normal. Você quer me mandar o... Ah, mas aí você não teria controle. Espera aí. Deixa de compartilhar um momento. Deixa de compartilhar um momento. Desculpem os outros aí, desculpem. Só um momento aí para ver. Por um momento, Marcelo está pedindo que Erika Pronto, saia peraí. Espera, só de um momento aqui para compartilhar. eu entender o que eu tenho que falar. Quando você dá compartilhar, ele dá uma opção de presenter layout. Você tem que escolher content only. Não sei como seria em português, mas você tem que escolher a opção de conteúdo somente. Quando você dá compartilhar, te aparece a opção de presenter layout. Aí, agora sim. Vamos ver se Vocês lá não ok. viram essa funciona. imagem? Agora vamos ver se lá funciona. Tá bom, obrigado, Cis. Obrigado. Pode Imagina, continuar. poderia ter falado antes, Marcelo. Desculpa, gente. Conseguem ver melhor agora? Logram ver melhor agora? Sim. Já podem ler, obrigado. Muito obrigado. Agora os slides você pode ler Eu achei que todos. vocês estavam lendo, porque está num português mais simples de entender. Querem que volte alguma coisa aqui? Querem Algum que ponto retorne que eu estava algo, algum apresentando? ponto que vocês não han lido na apresentação? Vou entender o silêncio como não. Então, só voltando aqui um pouquinho nessa Vocês imagem da retornando um pouco analogia, porque nesta essa imagem aqui da é analogia, importante para a gente entender. é importante para que nós Então, essa podamos analogia de que entender que esta analogia a de que base a base da inteligência de la artificial é inteligência o conhecimento, artificial é o é o conteúdo que ela conhecimento, capturou é o de N conteúdo que frutos, de N ela assuntos, capturou de N desde inúmeras lugares. E só para fontes, vocês inúmeros saberem, essa lugares, imagem aqui só dessa para que vocês criança, ela sepam é que uma esta imagem que foi imagem gerada. essa é uma Eu imagem gerei para criada. montar essa apresentação Eu he usando IA. criado esta Então, notem imagem que usando IA quanto para mais esses, o que esta a gente chama de apresentação. Assim modelos, que essa quanto IA, mais esses nós modelos miramos vão os evoluindo, modelos mais eles vão que eles conseguindo vão ver evoluindo, as mas imagens eles, com um aspecto de mais mas realidade. as Ainda tem imagens muito a têm um melhorar, aspecto mas tem mais esse aspecto mais realístico. profundo. E também, agora que vocês E estão conseguindo também, ler a hora que todo vocês o estão conteúdo de logrando uma ler forma todo o mais ampla na conteúdo, tela de vocês, de uma forma mais esses ampla dois na tipos pantalla de de IA, vocês, a esses preditiva dois e a tipos de IA, generativa, a a predictiva e a preditiva como a IA generativa. que A usa uma predictiva base é de essa que conhecimento para usa uma base tentar de prever conhecimento ali a para próxima tentar palavra, a próxima predecir imagem, o a próximo som, próxima o próximo palavra, o resultado, a próxima próximo escolha, sonido, a próxima né? imagem, a próxima E a eleição. generativa como essa IA E que lá usa remunerativa com essa que base de esta conhecimento que IA ela que tem usa para essa base de criar. conhecimento Ela que ela cria tem algo para novo. criar, Ela cria algo que criar não algo existe. novo, Ela criar algo cria que não algo existe, baseado no que cria ela estudou, algo mas é com algo base que não no que ela ha existe no estudado, mundo pero algo ainda, que não que é existe o no caso mundo dessa aunque, imagem. Essa que é imagem o não caso existia. desta Eu imagem que fiz não existia. vocês Eu vão ver depois hice. um pouco mais para frente um Vocês comando vão e ver ela, a como partir fazer desse esse comando ela comando. gerou E a essa partir imagem. Essa desse imagem não comando, existia, ela não é existe na generada internet. Ela esta foi criada imagem. Esta para imagem não esse existe na material aqui. internet, ela foi criada para este material. E quando a gente fala dessa IA Quando nós dentro desse falamos de contexto IA e dentro deste da contexto do nosso dia a dia com o de serviço de baba, a nuestra gente tem rutina a com o IA que a gente serviço de pode estar baba, nós usando para temos texto. a IA E que esse podemos texto eu usar para posso escrever texto. um texto, eu
e eu posso escrever um texto, melhorar um texto, ser uma reflexão espiritual, além de uma mensagem ser uma inspiradora, mensagem beleza, tipo, inspiradora, eu estou aqui preparando material para uma palestra, ou, para um por exemplo, estou workshop, preparando um material eu para quero uma organizar charla, melhor as minhas para ideias. um Primeiro eu faço uma taller, coisa, depois eu quero faço outra. organizar melhor minhas Enfim, a gente também ideias. pode usar para Nós outros isso. também Eu podemos tenho que usar para criar isto. Eu diversos tenho que roteiros de criar meditação. muitos guiones Como de seria isso? meditação. Uma coisa Como que seria conectada às isso? vezes à meditação Algo muito que eu conectado faço com a meditação que eu jogar na hago. IA, por exemplo, assim, o É que que as poner pessoas lá estão IA, por buscando, exemplo, o que pesquisando a gente está em termos de buscando e meditação é, no Google, por exemplo, pesquisando eles acerca buscam de na internet. meditação no Então, Google pegar e algumas lá na palavras que as internet. Então, pessoas se estão tomar algumas buscando, ou palavras que temas, lá a para eu gente está conectar assim, buscando, um qual tema meditação seria para interessante conectar, qual ter dentro do meditação seria aplicativo de interessante ter meditação. nesse Então, isso aplicativo é algo também de que a gente pode estar meditação. Então, usando. isso Ou é um algo que texto nós muito outros longo, a gente podemos tem, usar sei lá, um também. texto Ou então, grande que esses quer textos muito reduzir, largos, enfim, a gente pode usar também queremos a inteligência reduzi-lo, artificial para podemos usar a fazer algum inteligência tipo artificial para de isso também. o uso Para hacer da algum inteligência resumo. artificial, O ele uso vai da estar muito inteligência conectado com artificial aquela está muito necessidade que eu conectado tenho no com momento. tal Mesmo necessidade eu que eu trabalhando tenho com neste isso, eu não fico momento, estudando aunque eu só por por estudar. No trabalhar momento nisso, eu eu estudo algo que não eu estou estudo precisando só por fazer. estudar, Então, eu quando eu tenho estudo algo seja que um serviço de necessito pago, fazer. alguma Assim que coisa que se eu há um preciso serviço de fazer, bala, por exemplo, e que que demoraria eu muito necessito tempo, fazer, aí eu que me paro com tomaria essa. muito Será que eu não tempo, conseguiria fazer eu paro para usando pensar, eu inteligência não artificial mais lograria rápido? a Então, ser mais normalmente rápido sem conectada a às nossas inteligência necessidades artificial. de serviço, às Estamos nossas conectados a necessidades do nossas dia a dia ali que a atividades e gente vai estar necessidades de passando. serviço, as coisas do nosso A cotidiano questão que da IA para áudio, eu passamos. quero transformar um IA texto para em áudio, voz, eu ou quero criar transformar áudios textos em de meditação voz. guiada. Eu Eu quero tenho um texto criar ali áudios de e quero meditação guiada. transformar esse Eu tenho texto um em áudio. texto Então, tudo isso de são eu coisas que a gente transformá-lo pode estar em áudio. usando Então, caso a gente essas são tenha coisas que esse eu puedo interesse. usar caso eu Outra tenha coisa esse é para a interesse. imagem, né? Vocês Outra viram que coisa aquela de imagem IA que eu para a mostrei imagem, ali, ela foi uma imagem aquela imagem que criada eu he usando mostrado inteligência artificial, mas eu foi uma posso usar para imagem criar criando outras inteligência imagens, sei lá, eu artificial, pero estou pode usar para fazendo criar aqui outras imagens. Então, um por exemplo, eu material estou para fazendo dar uma material aula, ou eu quero para enviar dar uma uma mensagem classe, eu positiva para quero alguém, enviar uma ou uma mensagem imagem positiva para inspiradora, alguém, ou uma alguma imagem coisa assim. A inspiradora, gente pode estar criando algo essas assim. Nós imagens, outros né, de podemos acordo criar com as nossas esta necessidades. imagens de Vídeos acordo a ainda está nossas em necessidades. bastante Vídeos evolução. Eu é diria algo que que aún está em melhorou, mas ainda não está multi-evolução. 100%. Eu diria que ha Mas eles melhorado, pero também aún não está possível criar alguns vídeos 100%. utilizando ali Pero é mensagens possível criar positivas, alguns algo que a vídeos gente com queira mensagens fazer. positivas, E, obviamente, esse apoio algo à que criação de desejamos fazer. conteúdo E, para as claro, nossas eu redes apoio sociais aos ou até conteúdos mesmo para as para redes apresentações. sociais ou E apresentações. o que a IA não faz? Que IA no A hace? IA, ela não La IA substitui no a nossa sustitui meditação, nuestra né? Ela não meditação, substitui a questão do ela silêncio não interior, não substitui o substitui o silêncio discernimento. interior, ela não Mais uma vez, substitui o a IA discernimento, como sendo essa mas uma tecnologia vez, que a IA tem sendo como uma essa grande, tecnologia que vamos tem chamar uma assim, de um grande grande, banco de dados, de vamos a grande chamar de base um de grande banco informação. Então, de ela não dados, tem uma o grande base de discernimento do que é informação, ela certo e não do que é tem o errado, discernimento né? de Eu lo coloco que é um certo ou pedido ali errado, para assim ela, ela que vai me trazer quando uma eu coloco um resposta. pedido Mas para quem ela, tem que ela ter vai esse me trazer uma discernimento é a resposta, pero gente. quem Por tem isso que que quando a ter gente esse usa discernimento somos a nós outros. inteligência artificial para Devido alguma a ele, coisa, quando é usamos a importante que a inteligência gente cheque a artificial para algo, resposta. é É importante que importante que nós a outros gente olhe para chequeemos aquilo que está vindo a e ver se resposta, aquilo faz mirar o que está sentido, vindo se para é algo confiável dentro evaluar se daquela aquilo há sentido, perspectiva se é e não algo simplesmente confiável dentro pegar daquela e perspectiva e não pegar um texto somente ou qualquer coisa da tomar um inteligência texto ou artificial e qualquer coisa espalhar da antes de inteligência ter artificial e essa esparcir atenção e esse antes de cuidado em ter esta verificar atenção também e o cuidado em conteúdo chequear que está sendo o criado. conteúdo Ela que está também não sendo tem valores criado. morais, então Ela cabe também a não tem gente, quando a gente valores está, morales. né, Então, interagindo com uma tecnologia dessa, perceber se faz nosotros es que sentido isso ou não mientras que faz. interactuando com É, essa tecnologia, olhar devemos num chequear se olhar de atenção, aquilo hace não sentido ou simplesmente não. pegar algo e Mirar com uma repassar mirada porque de foi atenção criado e não ali por um somente algoritmo. Então, reenviar esses porque são ha sido aspectos criado por um que é algoritmo. importante a gente
Você vê, são aspectos importantes que devemos ter essa atenção. Se ha sido criado um conteúdo que não hace muito sentido, temos que falar que não hace sentido e criar outra coisa ou então se sacar algo. Nós temos que ter esse discernimento, não se pode esperar isto de um algoritmo. Outra coisa é que, como hemos comentado, a IA não tem consciência, não tem essa percepção de que se hemos criado algo que genera uma dúvida, eu esparço isso e pode criar problemas. Então, se tem uma inclinação de preconceito, ela não terá essa consciência. Então, nós outros, como os filhos de Baba, temos que ter essa consciência de perceber isso antes de usar um conteúdo generado por inteligência artificial. Um pouco também nessa questão do uso ético, nós temos que usar a IA como uma ferramenta, como uma facilidade, como o uso de tecnologia para ajudar-nos, para servir-nos, para trazer mais velocidade em nossa vida, algo que nós não somos muito buenos. Por exemplo, a vezes eu tinha que criar mensagens para o aplicativo, para a aplicação Medita BK, como se foram aqueles mensagens que nós recebemos desde o WhatsApp quando alguém recebe a notificação. Então, esta notificação requer um cuidado, erro de concordância, erro de português. Não pode enviar mensagem para mais de 8.000 usuários com erros de português. Então, sinceramente, o português não nunca ha sido muito me forte. Então, eu tomava mensagem que eu criava ali e enviava para lá chequear com a inteligência artificial se há erro de concordância de português ou a ser mais fácil de ser leída sem ser um contexto pesado para dar uma liviandade. Tudo isso nós outros podemos fazer assim que ela está vindo a nosso serviço como uma felicidade para nossa rotina, para nosso trabalho. A intenção atrás do uso é extremadamente importante. Por quê? Para nós outros que temos conhecimento de Baba, que temos esse cuidado com nossas intenções, para nós outros isso é incluso fácil, porque quando falamos de uma tecnologia que o mundo inteiro ela usa hoje, tudo depende da intenção. Então, para nós outros, a intenção é sempre para o alto benefício e para usá-lo para o benefício do mundo. Assim que este é um ponto importante na questão ética do uso da tecnologia e não delegar as decisões internas para a inteligência artificial, principalmente para nós outros. Esse senso de responsabilidade para nós outros é mais fácil, mas é importante não delegar decisões internas para um algoritmo matemático. E usar a inteligência artificial como um apoio e não como um guia espiritual. Principalmente para nós outros já temos um guia que é Babi, temos um conhecimento base e por mais que esta matemática esteja muito apurada, mesmo assim é um cálculo matemático. Ela está perguntando se ela deve ler os mensagens. Elas têm pergunta a fazer. Já ir colocando, já ir escrevendo. Outra coisa que é muito importante Outra coisa muito importante no uso da inteligência artificial, quando nós outros interactuamos com esta tecnologia, e sempre alguns de vocês já han interactuado, essas tecnologias têm realmente um chat.
gente chama isso de uma linguagem que es la natural, uma forma como linguagem nosotros natural, é uma conversamos, que conversa. llamamos de Assim como a gente está tendo essa lenguaje conversa natural, aqui, como vocês que es têm como una conversas conversación. Así como nosotros com as estamos teniendo esa pessoas, é conversa esse aquí, linguajar natural, y né? tú Vem dessas tienes una falas, dessa conversa con la conversa. gente, ese Então, lenguaje quando natural estiver viene de una interagindo, tenha esse conversa. Así que cuidado, né, de não cuando colocar estamos ali informações interactuando, sensíveis. O que que é uma informação importante sensível? no Sei lá, o poner endereço da minha informaciones casa, sensibles, como por ejemplo la o meu dirección de mi documento, o meu casa, número de documento, o meu mi número de passaporte, documento, mi enfim, evitar pasaporte, colocar telefone, né? evitar poner Primeiro nome teléfono. nem é uma El informação primer sensível, né? Se nombre pensar pelo meu no nome, es una Érica, información existem tantas sensible. Éricas, então Por isso ejemplo, mi nombre não es teria Erika, hay problema. tantos. Mas não colocar No sería dados problema, pero no enfim, poner sejam datos que protegidos por lei, principalmente. sean Evitar também protegidos colocar por ley e-mail, né? principalmente, Então, ter esse evitar cuidado poner nessa dirección de interação correo, no que a gente chama de prompt. Talvez evitar essa seja uma esa palavra, en el não sei se é prompt, nova ou não para vocês, mas a que gente vai falar quizás um sea una pouquinho palabra nueva sobre para isso agora. ustedes y vamos E o a que que é usar, esse prompt? vamos a hablar acerca de ella, Esse que es prompt é o prompt, que es comando que eu estou dando ese ali aviso. para uma inteligência Es el artificial, comando que yo estoy para dando para una inteligencia essas artificial, tecnologias. Esse prompt é a forma como eu para essa faço um pedido, é a tecnologia, es forma la como eu forma como falo yo hago un para essa pedido, inteligência, é a como forma que eu yo, explico la forma como que eu yo hablo con preciso esa para ela. inteligencia, Ou se eu lo tenho que uma yo dúvida, explico é que onde eu coloco necesito ali a si minha yo tengo una pergunta. duda, Sei lá, nunca mexi com uma donde inteligência pongo mi artificial, entrei pregunta, lá num nunca he site usado una inteligencia onde artificial. normalmente a gente interage com esse tipo de Y tecnologia cuando via nosotros um site interactuamos normal, con como o ese site tipo da de Brahma Kumaris, como o tecnología, por site, ejemplo, un de sitio web de la qualquer, Brahma enfim, Kumaris o de de banco que a qualquer gente usa, site banco, de qualquer notícias que a gente web, acessa, sítio né? web Então de é a notícias que partir dali, acessamos. né, que a gente A coloca partir de esses ali, comandos e a gente nós vai ponemos ver esses na prática. comandos. Só para eu ter uma noção aqui, Vamos a ver alguém la da sala práctica, só nunca para acessou ter uma nenhum noção. tipo de Alguém inteligência artificial? Consegue só em levantar a la mãozinha para eu classe saber? nunca ha acessado nenhum tipo de inteligência artificial? Só levanta a mão para que ela sepa. Acho que ninguém respondeu. Todo mundo já acessou, então. Nada respondeu, então ela entende que todos já han acessado algo de inteligência De artificial. repente colocar no chat. Alguém aqui nunca ha utilizado inteligência artificial? Se querem, coloquem no chat só para que Erika sepa, só saber número mais ou menos, os que nunca han usado ChatGPT ou Meta ou algo assim. Ótimo. E como que faz, então, esses prompts? Tem Como uma se hace regrinha esses básica, prompts? Há uma regra bem básica, fácil. Normalmente, quando a gente muito vai fácil. criar esses comandos, a gente Quando vamos a explicar o criar esses contexto, a situação, comandos, temos que dizer a explicar o tarefa que a gente contexto, quer que a la, inteligência explicar a artificial situação, qual é a execute, tarefa qual o que formato da desejamos que a resposta que a inteligência gente quer artificial e quais haga, são as o regras, formato da né? O resposta tamanho, que o desejamos e cuidado as que regras, essa tamanho, tecnologia deve ter. cuidados necessários que a tecnologia Marcelo, deve eu também posso ter. compartilhar esse E material depois, Marcelo, se eu for também posso útil, tá bom? compartilhar este Sim, super. material também, Principalmente caso isso aqui seja dá até para útil. fazer em espanhol bem fácil. Isso dá para ser Então, criando espanhol, aqui eu um incluso a exemplo de Luís. prompt aqui. Eu queria um exemplo X, só para a Criando um gente exemplo de conversar prompt, aqui. O contexto, eu solo sou um uma exemplo para voluntária da Brahma conversar. Eu Kumaris, sou uma quero voluntária criar de uma mensagem de Brahmakumaris. paz para Desejo criar uma compartilhar, mensagem de né, o paz para formato, uma mensagem compartilhar. curta de até 5 O linhas. Eu formato é uma poderia mensagem falar essa curta, hasta mensagem, eu cinco vou enviar pelo linhas. WhatsApp, ou vou De enviar por poder dizer e-mail que para as vou enviar pessoas, ou por eu vou WhatsApp ou imprimir. por correio, vou Uma a linguagem printar. amorosa, sem citar É tecnologia. uma Então, linguagem enfim, poderia amorosa, ser sem citar a qualquer outro tipo tecnologia. de necessidade. Né? E aqui, para ter essa noção, o Qualquer outro prompt tipo completo de ficaria dessa necessidade. forma. Né? E é E esse o prompt conteúdo aqui, ó, completo a que se partir do quedaria sou, dessa forma. até E esse tecnologia que eu iria conteúdo, colocar a dentro partir ali de do Soy site Voluntária, da tecnologia da inteligência de Brahma artificial para Kumaris, executar e ter essa eu resposta. posso E aqui também eu executar criei
isso e ter essa resposta. E aqui eu he criado alguns exemplos desse tipo Eu de peguei IA. esse vídeo aqui, Eu he tomado tá, esse link este aqui do vídeo YouTube, é em el que está um esse link enlace um de vídeo YouTube. pequeno da É Sister um Jayant, enlace de um vídeo curto né? de Ela Sister dando uma Gente. mensagem sobre Ela saúde dando mental. um Então, o que que eu fiz? mensagem Eu fui acerca de em uma saúde mental. tecnologia de Então, inteligência eu artificial, que é he o ido uma Gemini, inteligência, que é uma uma tecnologia da tecnologia, Google, e o coloquei Gemini, que é esse uma prompt aqui: inteligência transcreva um vídeo artificial de mantendo tudo Google, intacto. e E ponido esse coloquei o prompt, link, transcriba o vídeo né? mantendo Aqui eu tudo vou intacto. interromper um pouco a apresentação, que eu quero mostrar para vocês o que ele E fez. Eu vou eu mudar vou de a tela. interromper um Eu pouco só a preciso da sua ajuda, apresentação, vou a Marcelo. Quando eu cambiar mudei de a tela, ele mudou, tá pantalla. mostrando para vocês ou não? Não, não, você tem que deixar de compartilhar um momento, corta o compartilhar e Voltar na volta a outra tela, compartilhar de né? novo. Eu queria todas as telas, janela. E recordando, perguntas, por favor, se vão ponendo no chat ou se podem mandar por WhatsApp, se preferem WhatsApp, ou podem mandar a Cláudia Benicos. Pronto, agora vocês estão vendo todas as telas, né? Listo, ahora están mirando todas las Tem que pantallas, abrir ¿verdad? o Google Gemini, sim. Aí está, saúde mental, resiliência. Isso. Então, o que que eu fiz? Ó, esse aqui é o site dessa ferramenta, Este dessa es el tecnologia sitio de web de esta inteligência artificial. herramienta Ela se de chama inteligencia Gemini, é uma artificial delas da que Google. se llama Essa é Gemini, uma una de dessas las tecnologias que herramientas de inteligencia estudou muita artificial de Google, coisa, una de las tem um tecnologías que ha grande estudiado volume de mucha cosa, informação. tiene Eu un gran peguei volumen de esse vídeo do información, así que YouTube yo he aqui, tomado este que video é esse de mesmo aqui da YouTube, Sister Giant. que es de este Agora vocês estão mismo de vendo todo o meu Sister desktop, então quando Giant. eu mudo de tela, vocês vão estar mudando de tela junto Quando comigo. eu É um cambio de vídeo que ela criou pantalla, do se eles vão cambiar de Dia Mundial da pantalla, Saúde Mental. É ela um ha vídeo que ele criado tá este com vídeo para legenda em o Dia da português, mas Saúde ele tá Mental. em Tem inglês. subtítulos Então, em português, basicamente, pero o está conteúdo que ele em está inglês. buscando, e olha o que Assim ele que o fez, ó. Esse conteúdo que foi ele o meu está prompt que eu buscando, coloquei aqui. este Então, ha ele sido pegou mi esse prompt. vídeo, né? Ele ha Ele tomado fez um este contexto do vídeo, que ele significa ele, hice um e ele contexto foi de que falando as significa. mensagens Y principais que él va Sister Giant hablando los mensajes falou no vídeo, principales que Sister colocando Giant ha os hablado en tempos el do video, vídeo, poniendo onde los ela tiempos citou, del com o video, próximo momento em que ela citou. o Então, notem cerca de que los momentos praticamente en ele que pegou um ela vídeo do ha YouTube hablado. e Entonces, transcreveu prácticamente ha aqui. tomado un E video aí de ele foi YouTube y ha continuando, onde ela transcribido. realmente fala sobre E resiliência, né, siguiendo, essa capacidade quando ela humana, realmente habla acerca onde de Sister Giant dá realmente resiliência, esse exemplo aqui que quando ela teve Sister na Giant escola e dá blá blá esse blá. exemplo que ela Então, tuvo todo na o vídeo ele escola e tudo pegou e mais, colocou, todo o né, vídeo. o contexto geral ali. Imagina que Ele vocês no ha dia a dia ponido peguem o um contexto vídeo para fazer um general. serviço de baba, precisa do Entonces, conteúdo do vídeo. para tomar Antigamente a um gente ficava vídeo ouvindo e se 500 tu vezes o vídeo queres e digitando tudo isso. criar Hoje a gente algo tem com uma base tecnologia que consegue na transcrever isso informação de do forma mais vídeo, hoje rápida. nós temos uma Aí depois, o tecnologia que 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 eu logra fiz? Eu transcrever falei, isso eu de forma preciso da mais rápida. transcrição em espanhol. Depois eu Esse foi o meu digo, eu comando necessito a para a IA. transcrição Ele em pegou e espanhol. falou: ó, aqui está a E ele transcrição ha do vídeo tomado da Sister aqui a Giant traduzida para transcrição do espanhol. vídeo de Eu Sister não Giant consegui validar traduzida ao espanhol. se a Eu não tradução tá logrei ok, porque validar eu não se a falo tradução espanhol, está ok, mas porque eu não hablo pelo espanhol, que eu vi do pero contexto geral por do lo que vídeo eu he e visto do algumas contexto palavras do general do espanhol que eu vídeo, conheço, algumas palavras ele do fez espanhol que a eu tradução conosco, corretamente. isso Então, na o que que eu tradução quero mostrar corretamente. aqui Então, como um o que exemplo, eu né, do quero uso de mostrar uma para ferramenta? vocês Aqui aqui eu trouxe um acerca do exemplo de um uso de vídeo uma X, mas a ideia de herramientas que eu he mostrar trazido no esse exemplo de um conteúdo para vídeo vocês é para que específico, vocês tragam pero isso para a a realidade ideia de é que vocês e como vocês isso poderia podem ser útil trazer isso para para algum a tipo de realidade de serviço vocês e que como isso vocês pode ser estejam útil fazendo. em Tá? E algum notem tipo que, de assim, para serviço que uma vocês estão ferramenta fazendo. de E observem inteligência que para uma ferramenta de artificial, inteligência a artificial, língua do material, a língua que o ela tem que idioma responder, isso é muito que ela simples. tem que responder, isso é Praticamente, muito sencillo. essas ferramentas Praticamente, todas, elas são essas multilínguas, ferramentas muitas línguas. são Então, elas pegam um conteúdo multi-idiomas. de Então, português elas para o inglês, tomam ou, um né, conteúdo eu de não testei português o para vídeo em inglês. hindi Eu para o não he português, mas probado em o algum vídeo momento do ainda eu vou hindi para o testar isso, português, mas pero para em algum ela momento não vai vai ser. ter essa limitação Pero da ela não língua terá como essa esse limitação, o material idioma. está
do que o material está Eu sendo voltei então de explicado. novo aqui para minha tela do Entonces, PPT e retornando imagino aqui que para vocês minha estão pantalla vendo elas do novamente, tá? PowerPoint, Eu estou creo que seguindo. la Se não están tiver, vocês, por viendo. favor, só avisa. Agora, Entonces, ¿cómo mostrar eu ahora peguei um cómo exemplo aqui de funciona texto. texto? He E essa aqui de tomado texto, eu fiz de propósito isso, até um para mostrar exemplo assim, e mais eu uma he vez, a hecho de ideia, propósito. como alguns conhecem, outros não, e eu não sabia o nível de conhecimento de Eu vou vocês, poner en el eu chat aqui peguei e para mostrei ustedes a la capacidade tradução máxima que eu pude da de este ferramenta. texto Mas que no está dia a dia aqui. de vocês, vocês vão adaptar isso. O que que eu fiz? Eu Ustedes peguei um vão arquivo, adaptar né? O que que é esse arquivo? É uma mulher de acordo com a no necessidade caso, de foi a Murli ustedes. Então, Aviact eu he do dia tomado na 31 de Murli 12 de Aviact do 2006. dia Foi a última 31 de Murli diciembre de Aviact que nós 2006. tivemos. Né? E A o meu última Murli prompt, ele Aviact que ficou bem tuvimos longo. agora no Encontro Mas Aviact. assim, quanto mais bem Mi escrito um prompt prompt, ha maior a quedado muy probabilidade de ter largo, uma pero resposta melhor. quanto Então, essa mejor é uma escribido, regrinha também que funciona más grande bem la aí com a probabilidade. questão Essa é uma da regra inteligência artificial. importante Eu peguei e em falei la para ela, inteligência leia artificial. atentamente o Eu he PDF que a Muli tomado, fornecido e compreenda leia sua mensagem central. A esse partir desse texto que está aí conteúdo, no crie chat uma para mensagem ustedes. inspiradora. Leia Note que aqui eu atentamente o coloquei PDF de curto, médio, Lamur-lhe mas poderia ser curta, proporcionado e poderia ser de compreenda sua 5 linhas, mensagem de 500 central. Com caracteres, base o neste nome que eu conteúdo, senti crie que eu uma consigo mensagem dosar inspiradora, e que eu curta, saiba dosar de a minha curto, mensagem. mediana Então, criei extensão. uma mensagem Eu poderia simples, poner acolhedora, qualquer tamanho. contemporânea, voltada para Me pessoas que gostaria de ainda uma mensagem não praticam sencillo, meditação e não acorredora, conhecem a Brahma Kumaris. contemporânea, dirigida a pessoas Diretrizes que ainda não há importantes, né? Lembra das praticado a regrinhas lá meditação, do não estão prompt? familiarizadas com Não Brahma use Kumaris. E termos recordem técnicos como Murli, as Shiv Baba, regras Sakara, importantes. Então, não Vyakti, Idade usa de Ouro, termos Kali ou técnicos como jargões Murli, Shiv espirituais Baba, internos. Sakara, Vyakcho, Não faça ou pregações regras espirituais religiosas, internas. No nem use prediques linguagem dogmática. Eu poderia com escrever qualquer coisa, eu religiosidade, quis nem colocar uses isso. linguagem Transmita dogmático, valores universais presentes na transmitir Murli, como valores paz universais interior, presentes no amor, como a paz autoconhecimento, interior, clareza mental, autoconhecimento, força interior, claridade amor, mental, força propósito, interior, silêncio, amor, decisões propósito, conscientes. A silêncio, mensagem decisões deve soar como um conscientes. convite gentil à E eu he reflexão, pedido que a não mensagem como um sone ensino formal. como uma Use um tom invitação à inspirador, reflexão humano e e próximo, no como alguém e que fala usando de um uma experiência tono interior e não de inspirador, teoria. E o cercano, objetivo final como dessa alguém que mensagem? habla Criar desde um sua texto que experiência qualquer no pessoa desde a possa ler e teoria. pensar: E o isso faz objetivo final é sentido criar um para a minha texto que vida. qualquer Se possível, pueda ler e pensar finalize que como uma isto mensagem tem sentido reflexiva para a minha vida, e, se ou é um possível, pensamento concluir curto e com convide o uma leitor a pergunta olhar para dentro. reflexiva, Então, eu um peguei pensamento todo breve esse que invite o prompt leitor a aqui, mirar hacia seu anexei ele, aqui interior. eu usei o chat Entonces, GPT, yo he anexei a adjuntado Murli e executei. este prompt, Quando eu executei, essa yo foi he a adjuntado mensagem la que ele Murli criou, y esta né? fue el mensaje que ha Notem creado, que yo a voy a também que eu poner queria también en el chat aquí. traduzir e colocar, acho que no chat. Eu não sei se ele está fazendo isso. Eu mandei esse Sí, material para estoy ele com poniendo en el antecedência. chat. Então, notem que em português, pelo menos, quando a gente lê, ele criou uma mensagem a partir de uma Observem que Murli que se comunica com pessoas que têm interesse numa quando espiritualidade, mas não têm tu pones em conhecimento nenhum, não português, tem, né, uma essa palavra assim que mensagem possa soar conecta-se estranho. com Então, basicamente, pessoas ele pegou um que têm conhecimento de interesse Baba, em que é super espiritualidade. profundo, mas Então, por outro lado é ele ha cheio de tomado um jargões, porque é conhecimento a de nossa Baba, base de que é conhecimento, muito é o que profundo, Baba pero nos ensina, lleno mas de ele pegou e jergas, transformou isso numa e mensagem ele ha que é transformado pública, por isso exemplo. em uma mensagem Normalmente pública. a gente faz isso, né, nos nossos revolvimentos, quando a gente quer pegar a Murli Generalmente, nós e fazer uma hacemos isso em mensagem a nossos partir dela. revolvimentos, O quando ponto tomamos aqui la Murli e eu quis queremos mostrar criar que algo a a partir IA tem dela. essa capacidade de fazer sozinha, de criar isso. Me Eu gostaria de poderia ter eu mostrar, então, mesma que a criado uma IA tem essa mensagem parecida, capacidade pedindo para de ela criar. melhorar, para Uma ela mensagem, melhorar a eu também fluidez poderia do criar uma texto, né? mensagem Coisas e desse pedir tipo, à IA para né? E melhorar o note que texto, assim, a ser mais dentro dessa fluido. mensagem, ela termina falando ali que atitude E interna poderia observa que transformar ele o seu próximo passo. termina com uma Então, a pergunta: ideia que de fato atitude era interna criar poderia uma transformar? E mensagem. essa E era, Baba sempre traz dentro das de Murlis hecho, essa a questão de um novo intenção, ciclo, daquilo que a como gente está criando de Baba novo habla dentro da las gente. Murales acerca E de ela novos conseguiu ciclos trazer que isso para estamos dentro criando dessa dentro de mensagem
de uma nosotros forma, de um y linguajar la IA ha para essa pessoa, que as traído pessoas de do mundo una, con entendam un de uma lenguaje forma que mais las fácil. personas del mundo entiendan de una forma más fácil. Outra questão da imagem aqui. Eu não vou ler todo Entonces voy esse a prompt. Eu peguei mostrar esse prompt aqui, cómo funciona la imagen. joguei Ela no va a ele leer el dentro do prompt, pero Gemini. yo voy a O poner Gemini hoje é a en el inteligência chat. artificial melhor para El criação, Gemini hoy de es la imagens. mejor E aí inteligencia também eu artificial falei, para cria uma creación de imagem serena, imágenes. luminosa, da idade de E eu he ouro, pedido conforme o de criar uma conhecimento imagem serena, espiritual de luminosa, da Prabhupada. Idade de E fui Ouro, dando ali o segundo que o era para ela conhecimento fazer e espiritual o de que não era BK. para ela fazer. Pedi E para quando ela eu ser, peguei disse o e que ela executei deveria isso, ser, o que não deveria. basicamente, né, o E retorno quando dessa eu imagem hice foi esse isso. Eu pedido, tinha pedido o no prompt que retorno dessa fosse uma imagem imagem que foi trouxesse este. uma arquitetura, que Eu fosse havia integrada pedido com que a fosse uma natureza e imagem note que ali. Eu tro tinha falado trajiste que uma não era arquitetura essa integrada com a divindade desse com natureza, vestimenta que refinada, mas que essas fosse deidades simples, deveriam ter simples ela uma desenhou. vestimenta E essas refinada, pero divindades sencilla. descalças. Então, Eu ela não tinha falado para colocou colocar essas divindades deidades mulheres com descalças. corpos femininos ou Não havia masculinos. Então hablado ele colocou para só feminino, hacer porque a deidades base de solo conhecimento deve ter mais mujeres. mulheres do que homem, por isso que ela Pero fez a base isso. do conhecimento Mas de la notem que se a IA deve gente ter mais olhar os mulher que detalhes da homem. imagem, Então, ele já está bem mira realístico, assim, que bem próximo a observando uma os detalhes, fotografia, está muito de realístico, fato. Mas para chegar nesse muy nível, o realístico e que muy vai cerca fazer de uma esse resultado fotografia de girar hecho. Para é esse chegar a comando este que eu nível, criei aqui é atrás. este Então, comando quando que eu eu he fui aqui, criado. né, Então, quando eu dentro do fui Gemini, eu dentro vim do aqui e Gemini, criei todo aquele eu conteúdo venido aqui aqui do e prompt, coloquei coloquei aqui todo nesse aquele chatzinho, conteúdo do e aí quando prompt ele e executou, nesse chat, quando ele essa executou. imagem aqui. Então, esta foi a A outra imagem que coisa que eu apareceu, fiz no chat GPT, que que é ele uma ha outra criado. tecnologia, Outra coisa que eu depois hice no embaixo eu chat coloquei GPT, que é mais outra outras tecnologias tecnologia, que a gente conversou depois, aqui. ao final, Então, eu quando he eu colocado na subi lista aqui o das PDF, né, eu tecnologias. pensei, quando você vem Quando aqui, eu he você subido consegue o anexar um PDF de la arquivo. Murli, tu Eu puedes anexei adjuntar essa um URL arquivo e aí aqui, eu coloquei adjuntei aquela la o que Murli, eu queria, né, a instrução que a gente chama de eu prompt, a coloquei forma como eu me aquela comunico. instrução do E aí prompt, foi a quando, forma como eu me gerou comunico, e aqui foi quando essa mensagem. ele Se eu ha viesse aqui com a generado esta mensagem mensagem. em português, se eu fizer traduza Se eu tenho para a o mensagem em restante português e solicito que tempo, traduzca ao espanhol, quanto tempo vai? Ó, ela já pegou aqui e já mira, a traduziu tradução a ao espanhol mensagem em já está espanhol. Eu sucedendo. poderia Listo. simplesmente pegar isso aqui, por exemplo, Eu poderia e vir simplesmente aqui. Eu não sei tomar se isso o Pedro aqui, fez isso, mas copiar e vir aqui no chat eu poderia e colar ele dentro do copiar chat. Então, e para vocês verem poner assim, no chat o para que quanto vocês aquilo possam, ali não é ver. muito limitador para Como uma essa questão inteligência do artificial. idioma realmente não é um Caminhando limitador. aqui um pouco mais, E a avançando, gente já viu um vamos a pouquinho ali do mostrar, GPT e também do nós Gemini. já hemos visto do GPT A e gente vai falar um Gemini. pouquinho também do Notebook Vamos LM. falar É outra acerca de ferramenta. Notebook LM, que Então, é o que eu outra fiz aqui? ferramenta da inteligência Todas essas artificial. ferramentas, se você vier aqui Todas no Google e essas falar assim, ferramentas, se tu notebook, vienes no vou jogar aqui Google no e Google, põe vou abrir aqui, o Google, peraí, ele vai jogar direto. Se eu vier aqui no Google e falar se chat eu escrever GPT, aqui no Google ChatGPT, login, ele vai mostrar para mim aqui o no link. login, ele vai Então, isso que está mostrar o aberto aqui como enlace. chat Então, GPT isso que é está algo que se encontra aberto no como Google, é algo ChatGPT e público. já se É só encontra vir aqui em com Google e já é prompt algo e público. jogar notebook E se eu simplesmente LM, que é essa descer ferramenta Notebook LM, do que é Google. Ele essa vai abrir aqui ferramenta também o de link. É só Google, clicar aqui que ele ele vai também abrir. vai Eu já deixei abrir um aberto aqui porque enlace. eu preparei para conseguir ter mais velocidade para mostrar para Eu he vocês. preparado Tá? O aqui que eu fiz aqui? para ter mais Eu criei o que velocidade eles para chamam, né, mostrar, de pero notebook. basta ir em Depois eu Google posso até mostrar como e faz isso, poner mas o é nome bem da simples, porque eu não ferramenta. sei o nível de conhecimento de todos vocês. Como eu não sei o Eu nível peguei de as mules conhecimento da de todos estação que a gente vocês, teve e subi ela aqui eu he como tomado base as de mules conhecimento, como da fonte de temporada e conhecimento. subi aqui como Né? fonte Então de a gente consegue conhecimento, como adicionar base de novas fontes. conhecimento. No meu caso Assim que aqui, eu quis logramos fazer só adicionar, das añadir mules mais aviar. Por fontes. que só das mules Em meu aviar, caso, Rogério? eu Porque só eu fiz uma queria tomar fonte as mules usando aviadas.
porque eu para hice uma estudar um pouco proposta mais. Que às vezes a estação passa e a porque gente eu tem uma estou vida muito usando um intensa e a notebook gente acaba se LM, perdendo dos porque direcionamentos com las da muros, estação. eu estou Então, usando o quando notebook subiu LM para isso estudar aqui, as ele tem muros da vários recursos temporada. aqui. Tem recursos de áudio, Então, aqui há vídeo, muitos mapa mental, ele tem recursos, resumo testes, em tem áudio, várias em vídeo, coisas. O que mapa que eu fiz mental, aqui? pruebas. Com E base que eu disse? nessas Com 5 URLs base que ele tem aqui, nessas 5 muros que ele eu tenho gerou aqui, um mapa mental eu he do generado um resumo mapa das mental do principais resumo falas dos principais da Muralha de Baba. aspectos Então, da aqui Muralha de ele Baba. colocou, Então, né? aqui, Ele entendeu que basicamente dessas 5 URLs, ele ha Baba ficou entendido mais que de na las 5 Muralhas, transformação Baba e se na ha enfocado lembrança. em Então, por isso que transformação ele e colocou en aqui el a recuerdo. transformação e a lembrança. E devido a Aí ele ele, colocou ha aqui esse ponido mapa mental, transformação e né? Espero que recuerdo. E esteja o dando mapa para ver mental, aí. Se não der, por favor, pode ojalá apontar aqui que, e falar. podem ver A linha de fortuna las elevada. Então, ele linhas vai de fazendo fortuna um elevada resumo daquilo que Baba foi e ele falando, hace um né? resumo de Nessa lo que muralha, seja o Baba sustento habló. do amor de Então, esse Deus, o ensino do sostenimento professor do amor de elevado, Deus, a Shirima. enseñança do Aí a professor questão ali elevado, também Shrimati trouxe del como a Satguru. personificação de experiências. A gente Depois ele ha olhava, traído a né, tem enfatizado personificação da bastante. E ele foi experiência. resumindo, ele criou um mapa Então, mental com ele base ha nesse resumido conhecimento das e 5 criado um URLs. mapa Ele mental criou com base no conhecimento dessas 5 esse murlis. mapa mental disso, né? E aí a gente vai expandindo aqui. A ideia E é nós eu outros mostrar para podemos vocês expandir. que, não sei se Minha alguém já intenção é usou e tudo mostrar para mais, vocês, não como sei isso se vocês funciona. já sabem Mas como isso funciona, é um material que é bem, mas é um material é que bem rico para a gente usar no dia a mas dia. Se muito eu rico voltar para aqui que em nós outros estúdio, podamos eu já usar deixei em isso aqui o criado, porque dia às a vezes ele dia. demora um pouquinho para criar. Eu he Ele cria deixado isso quiz também, ó. criado Então ele porque a gerou para vezes mim ele um toma quiz um aqui dentro. tempo. Ele também cria um Aqui tá quiz, uma pequenininho, ó. Se eu encuesta. clicar aqui, ele vai deixar maiorzinho. Deixa eu Então, tirar aqui um pouquinho, não sei se vocês estão vendo. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho da minha vou fonte. aumentar um pouco o tamanho da minha fonte para que Então vocês veja, possam ó, ver ele mandou melhor. aqui a Então, pergunta, de acordo a com minha Bapdada, qual é tipografia. a De principal razão acordo com pela qual a Bapdada, qual é estrela a da principal fortuna na razão testa por la da qual alma a se estrela torna da opaca? fortuna E na aí tem frente aqui as de uma alma opções. Aí se você se responder certo torna ou errado, ele oscura? vai falar. Então, Tem a dica. Então ele tienes las monta um quiz, opções esse quiz tem 10 perguntas, para ele que tu monta aqui em elijas cima. e esse quiz Inclusive tem hoje, 10 depois da Murli, a gente perguntas, fez um essa quiz prueba baseado tem na 10 Murli Abiact perguntas. de hoje, né, no Hoje, por final. exemplo, nós hicimos A um gente fez quiz para, basado enfim, na Murla para Biact de brincar. hoje Ele monta aqui para essa jogar parte de com os estúdio. O que mais Brahmins que em eu São criei Paulo. aqui? Ele Aquela parte de criou estúdio, que aqui. mais que o Joe é criado? Veja se o meu compartilhamento, eu não sei se ele Mira traz o se áudio. me Veja se tá áudio. compartilha. Eu Não, vou. não. Está Não? com áudio Peraí, então eu também, vou ter não, que pôr de não. novo. Avançado. Áudio. Pronto. Agora foi, né? Vou dar o Listo. play aqui. Dá o play. Bueno. Hoje temos em mãos um conjunto de textos bastante peculiar. São discursos de uma figura espiritual, Bapdada, que apanham mais Essa de é 200 palavras. a O que nos inteligência interessou foi uma artificial abordagem quase de ingestão criou da um consciência. A resumo nossa em ideia é áudio. mesmo mergulhar nisto e ver que ferramentas... Isso é originado pela IA, não é uma pessoa falando, é uma Não, voz é da IA. originado pela IA, Uhum. sim. Ele pegou Sim. todo esse conteúdo e ele Ele criou ha um tomado podcast, todo é uma este conversa, vai conteúdo, entrar ele mais ha mulher criado um aqui no começo. podcast, uma Mas ele conversação toda entre a a base do madre da conhecimento é pessoa como se aqui, eles estivessem usando toda discutindo essa uma base de ideia, conhecimento, que é como o se eles podcast. estuvieran O discutindo, que é a conhecimento que ideia do está no podcast, conteúdo dessas 5 o URLs. conhecimento que Ele está gerou um áudio aqui de no 2 minutos, não dá tempo contenido da gente dessas ver 5 aqui, mules. mas É vou um deixar só áudio mais de um 12 pouquinho até minutos, uma não outra vou fala mostrar entrar um para pouco vocês mais, perceberem isso. pero vou mostrar um pouco Essa mais. é uma excelente maneira de ver as coisas. Porque à primeira vista pode parecer um material muito esotérico, mas quando se começa a ler percebe-se um fio condutor que é muito claro e pragmático. É quase um mapa para uma jornada interior que parte de uma premissa.
Então, tem 12 minutos de Entonces, fala entre são esses 12 dois, que minutos podcast de foi gerado a conversação partir entre desse essas duas conteúdo. pessoas, que é um Aí, a podcast outra criado a coisa partir que ele desse gera conteúdo. também, que ele coloca aqui Outra na coisa que frente, ele é esse genera resumo em também, vídeo. Então, o que ele que fez? ele cria aqui, Ele esse gerou, resumo em vídeo olha que esse ele conteúdo ha que hecho. legal, Ele para estudo. generou Eu vou dar play esse aqui, conteúdo só que o bueno para comecinho, porque estudo. gerou 6 minutos. Tudo isso que vai aparecer Generou aqui no 6 vídeo minutos, é tudo gerado tudo isso pela que há inteligência artificial. aparecido aqui no vídeo é generado por inteligência artificial. Num piscar de olhos. Parece coisa de filme, né? Mas nesta análise a gente vai mergulhar fundo exatamente nessa ideia. A possibilidade real de se transformar em um único segundo, com base em uma série de ensinamentos espirituais fascinantes. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar falando sobre a fortuna que já mora dentro de nós. Depois, vamos entender o que nos impede de chegar nela. Em seguida, as chaves para virar esse jogo. E, por fim, a missão maior por trás de tudo isso. Para começar, vamos pensar numa imagem bem forte. Om Shanti, Om Shanti. Sister, disculpa. Mira, es que estamos un poquito pasados de la hora y todavía nos quedan faltando unas preguntas que hay en el chat. Entonces queríamos que por favor resumas esto y cierres porque ya estamos pasados. Sim, ¿Ok? esse era o último que de fato que eu queria mostrar para vocês. Esse era o último que eu, de Claro. hecho, me gostaria de mostrar E para aqui no vocês dentro material deste também contexto, e tem aqui no as material ferramentas que também foram tem as utilizadas, que eu ferramentas posso enviar que depois para foram vocês. Esse era o utilizadas, que último eu aspecto. posso mostrar a vocês. Esse era o último slide. Entonces vamos a las preguntas, Marcelo. Bueno, Om Shanti, Erika. Eu vou traduzir, vou falar em português agora, Augusto. Então você muda quem está falando aqui para português. Eu vou falar para você em português essas perguntas, só esclarecendo que alguns já tinham falado que eles sim usam, por exemplo, em termos estatais, né, para resolver problemas, estão usando a IA, alguns para transformar texto em voz e coisas assim, ok? Aqui algumas perguntas. Até quando está previsto que tenhamos acesso à inteligência artificial? Já tem algum tempo de previsão ou é para Hasta quando se predice que tenhamos acesso à Praticamente, quando a gente inteligência fala de artificial? inteligência Quando artificial, nós ela falamos da está inteligência em sua idade artificial, ainda ela inicial. está em sua idade inicial. Não existe uma previsão de não uso Não para ela. existe Na uma verdade, existe previsão uma de não previsão uso de para que ela, cada pero vez há uma mais fazer predicção de parte da que nossa ela vida, cada ela vez já está mais haga fazendo, parte da nossa vida mas e já está fazer sendo. parte em novos contextos da nossa vida. Não A existe ser parte em uma novos contextos de probabilidade dela nossa vida. sair Não há uma da nossa probabilidade de vida. ela Muito pelo sair de contrário, nossa ela está vida. cada vez mais Justo o integrada no oposto. nosso dia a dia. Ela está cada O vez que eu mais acho que integrada em deve nossa rotina. acontecer nos No próximos que anos, deve e isso suceder cada nos governo do seu próximos país anos, isso tem cada batido nessa governo do tecla, é país como tem fazer a regulamentação da inteligência hablado artificial. acerca de como Isso fazer a certamente deve regulamentação da evoluir muito inteligência ainda artificial. Isso dentro dos deve países. evoluir muito nos Até, países. por assim, uma inteligência pegou um Por exemplo, conteúdo uma de alguém, criou inteligência algo ha parecido. tomado o De quem conteúdo que de é alguém, a ha autoria. criado Então, algo esses parecido. aspectos Quem devem é a evoluir, mas eu autoria? não Esses vejo aspectos devem elas não evoluir, fazendo pero eu parte ou não, tirando não me das nossas vidas, imagino muito pelo que contrário. isso seja sacado Hoje em existem nossas muitas vidas. empresas Pelo investindo contrário. para Há muitas de empresas refinar essa investindo tecnologia, e isso para deve cada refinar vez essa mais tecnologia, expandir e não isso cada regredir. vez mais se vai Muito expandir e não obrigado. Bom, regredir. relacionado com isso que você falou, outra pergunta que tem aqui é a seguinte: como Outra a gente, pergunta especialmente relacionada com Brahmins, isso é mas também como Brahma Kumaris, nós Brahma outros, Kumaris, temos especialmente da Brahma Brahmins, Kumaris, Brahma Kumaris, com damos a ao imagem mundo que da Brahma temos Kumaris, de Brahma como Kumaris, a podemos imagem que usar damos ao mundo de Brahma sistemas Kumaris, éticos como e podemos morais, manejar os sistemas pois éticos, basicamente estamos morales, copiando material pois de outras basicamente pessoas, estamos às vezes. copiando material Ou de seja, outras quando alguma pessoas. coisa fazemos disso, muitas dessas coisas a IA tá pegando de outras Muitas pessoas, dessas coisas que divindades a que se IA está mostrou. tomando de outras coisas, Provavelmente como foi essas um deidades que indiano lá do sul da tu Índia que ha fez esse criado, desenho, provavelmente algum e aí indiano pegou esse desenho e algum usou. índio que ha Então, como criado você essa vê, como, deidade, como então o que a você IA está sugere para aproveitando. lidar com
que tu sugieres para manejar este tema? Porque é impossível citar a fuente. É impossível ter um resultado de la IA como uma pandemia que não puedo indicar quem me dio esse resultado. deve evoluir Eu bem creio que o nessa que linha deve para evoluir regulamentação. nessa linha é da Hoje não tem regulamentação. Hoje isso regulamentado numa não há lei isso por si lhe dar esse regulamentado na suporte. lei E que como é pueda algo dar esse novo, muito suporte. difícil, Como é algo complexo de no se web muito rastrear, difícil, muito como você complexo trouxe, Marcelo, é uma de palavra chequear muito sua origem, importante, como ainda Marcelo não tem uma atraiu uma definição de uso para palavra isso. muito E importante. aqui Não no há uma Brasil eu tenho definição de acompanhado uso para algumas isso. discussões de Aqui no Brasil já estou regulamentação, acompanhando mas o que algumas eu vejo discussões de de uso dentro da regulamentação e o própria que eu Brahmakumaris? vejo é O que, ideal em dentro da termos de Brahmakumaris uso é que da exista Brahma uma Kumaris, o regulamentação de ideal é que tecnologia, a em que Brahma, tudo o aquilo que é ideal para a criado de Brahma novo no Kumaris é que é uma mundo tem que regulamentação da haver num mundo tecnologia, tão porque tudo o que populoso é como esse, tem criado que no ter, web, né, em um um mundo com regulador tão para grande isso. O que população é como esse, permitido, o que não é é necessário permitido haver e uma como regulação controlar. que é, De que é fato, talvez permitido uma ou das não e como coisas que possa controlar. vir a existir De hecho, quizás mais uma das coisas que adiante, que pueda está venir a sendo existir começado a se mais falar, adelante, é que se em está uma começando a falar, geração é mais que na dentro da IA generação mais generativa, que cria dentro da IA conteúdo. generativa, Hoje, que e cria algumas ferramentas de conteúdo, IA ou generativa, algumas ela já está ferramentas de começando a IA mostrar generativa a já estão origem começando a daquele mostrar conhecimento, a né? origem Aonde ele pegou de aquele aquilo. Ou se conhecimento, você pedir desde aquilo no onde ela ha prompt, tomado. E se algumas já estão tu fazendo isso. solicitas Ah, eu no prompt, usei com algumas base de já estão, conhecimento o lo site estão tal, haciendo. ou o livro tal, a Ah, eu sei fonte de com origem base de tal. Mas conhecimento, isso não tal foi muito sítio web, tal documentado livro, quando foi pero isso não treinado ha esses sido muito modelos. Então, muitas documentado coisas quando ali, esses de modelos fato, vai han ser sido bastante difícil de treinados. fazer. Assim que Mas vejo que muitas para coisas vão ser Brahmakumaris, o uso difíceis de dentro da fazer, pero Brahmakumaris, para a gente Brahmakumaris, deveria para seguir a nosso lei. uso, nós Aqui na deveríamos Brahmakumaris, seguir a aqui no lei. Brasil, a gente Aqui tem em a lei Brasil, de nós proteção de temos dados, a lei de algumas leis proteção de chegam um dados, pouco perto, algumas mas ainda não leis tem que uma ligam um lei pouco de cerca, pero regulamentação da aún não há própria uma inteligência lei de artificial. E para a regulamentação gente seria da interessante que inteligência isso artificial e acontecesse, para nós né? Seja no e seria Brasil ou em interessante qualquer que país. suceda E para mim eu se em vejo que Brasil esse ou é o qualquer outro melhor caminho país. para o bom E uso. creio que esse vai ser O o que melhor tem se caminho para usado o dentro bom da uso. ética O que se está usando dentro da da apresentação ética de conteúdo da quando você apresentação do cria um conteúdo conteúdo é gerado quando por tu crias inteligência um artificial, conteúdo com uma generado por ética que é você inteligência artificial mensurar. como Se uma quando eu criei ética, aquela imagem, é você vê, mencionar, ó, assim como essa eu he imagem foi criado criada aquela por imagem, inteligência essa artificial, imagem ha esse sido videozinho criada por foi criado por inteligência artificial, inteligência esse artificial. vídeo Hoje ha a sido ética criado por é inteligência mensurar que artificial, esse a conteúdo ética é foi gerado mencionar por que IA. Esse é um passo de ética que esse precisa conteúdo ha fazer. sido criado por IA. Ok, ou Esse é um inclusive eu passo de posso ética. acrescentar de que, de Incluso repente, añadir alguém decide fazer um programa quizás se grande, um alguém decide projeto, fazer um e programa aparece um grande, título um para esse projeto, projeto, e foi apareça a um IA que deu título esse para esse título, projeto que verificar no lá IA Google deu primeiro, esse para título, ver se não tem, checar em se já não Google primeiro existe, se de se já não repente esse projeto existe, não foi feito se numa esse cidade do projeto interior não ha aí, sido feito em uma cidade do interior, e a não daria poucos problema no futuro. quilômetros e Então, eu acho que não também esse é um generar ponto. um Mínimas problema no resoluções, futuro. mesmo o Google, Minimamente elementos, tem buscar elementos que em vão Google ficar em pouco impacto, elementos né? que Coisas temporais que e principalmente passageiras. as coisas que vão a quedar e Mas que aí, vão a ter Bem lembrado, impacto. excelente, Marcelo, dá essa Se checada. muito bom outra que coisa, recuerdas isso. bom, tem vários perigos com a IA, você Outra mencionou coisa, há muitos desse peligros grupo com bastante IA, maduro no como fato de que mencionaste, algumas pessoas estão alegando que algumas que a IA pessoas falou para eles se estão matar ou falou para eles dizendo matar para a alguém ou IA matar. matar-se ou Então, matar a outra pessoa. Então, que uma perigos pergunta foi podemos ter essa: com a IA? que E se peligros existe podemos algum ter tipo, com algum IA? alerta de E se seguridade que você existe possa algum alerta ativar de segurança que se para você pueda saber que a IA ativar tá falando para coisas para que tu você sepas que a sobre IA risco está para a sua falando saúde? coisas malas Não para a tua sei, comer saúde? brócolis, não sei, fazer algo Por exemplo, feio. comer brócolis, assim, algo A IA ainda tem horrível. um fator que a gente A chama dentro IA desse tem um mundo que é factor que nós alucinar, é chamamos nesse alucinação. Não sei qual que é a mundo que palavra chamamos em de espanhol, alucinar. É bem mas diferente, é alucinação. Muito ah, diferente. É. e uma IA tem alucinação. Que Significa lá ela IA tem sugere uma coisa alucinação, que ela nada a que ver. significa sugerir Isso algo. já acontece
algo totalmente insensato, algo totalmente louco. E isso sucede com todos. Eu pedi, por exemplo, para que ela hiciera um áudio e transformar em texto, pero la IA que eu estava usando não tinha esse recurso. Então, ela ha criado uma mensagem totalmente desconectada. E a mensagem que ela deu que estava no áudio não estava por vídeo. Conhecia o conteúdo do áudio, claro. Eu lhe respondi, misericórdia. Não sei desde onde tu has sacado isso, porque não tem nada a ver. E ela disse, tu está certa, me desculpa. Desculpa, me deu inventado. Então, assim, o que que é importante a gente Então, ter que é cuidado importante com a IA? que nós Não ser devemos ter de cuidado com fonte IA, de 100% de verdade. que É a ela gente que não é tem a só uma fonte de consciência, é a 100% gente de que tem esse verdade. Nós outros é discernimento, que checar. temos Nunca consciência, confiar cegamente no discernimento, conteúdo criado por chequear, inteligência artificial. nunca confiar de Agiliza a forma nossa cega vida, no agiliza a nossa conteúdo. vida. Ela Às vezes, uma ajuda, tarefa que demoraria horas, ela em minutos, nos dá mas é velocidade, importante tarefas que a gente que cheque. íamos a Não ser em confie horas, lo 100%. hacemos em minutos, Essa pero questão é da que chequear, alucinação não é confiar algo que 100%, porque essa essa questão da tecnologia ainda alucinação tem que trabalhar muito é para algo que a afinar, para tecnologia aún melhorar. tem E é que algo que vai muitos refinar, anos de melhorar. aprendizado. Isso Então, para a é algo gente, que vai tomar muitos a anos de mensagem que aprendizagem. fica é Assim que ter para essa nós, a cautela, mensagem que é queda usar, é mas ter essa checar, cautela, avaliar, usar pero ler o chequear, conteúdo, evaluar, assistir o ler o conteúdo conteúdo, que foi assistir o gerado e conteúdo não que foi pegar generado simplesmente e aquilo e não só porque foi simplesmente criado ali tomar aquilo olhar. Nesse porque foi vídeo que foi criado criado e ali listo. no Não. notebook Como LM, neste é um vídeo videozinho que era criado no depois. notebook E uma LM, parte um que vídeo ele de vai las falar de Mures, há uma Deus, parte, ele por usou um exemplo, em que ele símbolo habla de cristão, é uma Deus, cruz que em ele que usou na ha usado imagem. um símbolo Então, assim, não cristiano na é o cruz. símbolo que a Brahma Kumaris Então, tem claro, não é um um símbolo que símbolo a de Brahma conexão Kumaris com tem Deus. como Então, um esse símbolo de tipo de conexão coisa, com ele Deus. pode surgir dentro Pero esse do tipo de conteúdo coisa que está sendo pode criado. Ele suceder pega um dentro do conteúdo que conteúdo ele que está conecta sendo com Deus generado. na Ele base toma dele, um que no caso do conteúdo nosso cristianismo é que uma conecta cruz, com e Deus, colocou que lá. no nosso Então, caso esse o cuidado, cristianismo é essa uma atenção cruz, é e importante. põe E ali. de Então, fato, esse olhar. cuidado, essa atenção é importante, há que mirar. Muito bom conselho. Muito bem, Vale a então, pena um bom mencionar uma das conselho. grandes alucinações Vale da a IA, pena mencionar que uma foi das nos grandes Estados Unidos, alucinações mas de era IA, que foi relacionado a nos uma Estados IA Unidos, colombiana, a Bianca. E era um conectado com a advogado Bianca, americano que foi um processado abogado por escolher casos estadunidense contra que a Bianca, processou a mas ele Bianca, usou a inteligência artificial pero e usou o a juiz inteligência foi, artificial. verificou e Ele quase todas as usa citações que ele chequeado que fazia quase todas as eram citações que ele erradas, fazia estavam erradas. eram Então tem que ter muito erradas. cuidado com as alucinações, inclusive sobre temas Então, hay que ter muito ligados não cuidado com as somente à saúde, com alucinações essas coisas, tem que de ser mais inteligência cuidadoso. artificial, não perguntar Bom, questões de aqui o saúde, tema por de exemplo. você nesse campo, você Outro sendo tema diretora de uma que empresa, tu, neste campo, IA, sendo diretora de grátis uma empresa, ou eu IA quero pagar grátis, para ter uma boa IA? ou temos que criar, Olha, pagar eu que para ter trabalho uma com boa IA? tecnologia, eu tenho uma Bem, eu base. Quando a trabalho gente com não paga pelo tecnologia, eu produto, a tenho gente uma é o base. Quando produto. nós outros Essas, não pagamos pelo essas produto, nós outros tecnologias, somos elas o precisam produto. de pessoas usando, porque é assim que elas vão Essas melhorar. tecnologias Então, necessitam todas pessoas elas você usando, consegue porque é fazer de assim que graça. elas se vão Tudo evoluir. isso que Então, eu todas criei, elas se mostrei para podem vocês, usar foi criado em grátis. Tudo usuários isso que gratuitos, eu he mostrado zero pagamento. foi Não criado tem em assinatura usuários nesse que eu mostrei para gratuitos. vocês. Nada, Então é possível sim nada de pagamento. criar bons conteúdos e Então, boas é possível imagens e se usar, por criar buenos exemplo, conteúdos, né, buenas o imagens notebook e LM usar, por ali exemplo, um notebook enfim, LM, criar por exemplo, conteúdo para ou para criar autoestudo de conteúdo forma para gratuita. autoestudo O de que vai forma acontecer é que gratuita. você vai ter um limite. Lo que sucede O é que Brahmin, tu tendrás sinceramente, um não é nada, porque a límite. gente Lo também que não tem para o tempo para ficar o dia Brahmin inteiro não é criando nada, porque comandos nós ali na outros não inteligência temos artificial. A tempo gente vai ter para alguma coisa quedar-se o dia específica que a gente todo precisa criando e vai comandos para seguir a inteligência nossa rotina. artificial. Isso para a gente não é Vamos um a criar problema, algo específico que porque esses necessitamos e vamos a usuários, seguir normalmente, nossa eles colocam um rotina. limite de Porque execução. estes Então, usuários se você fica generalmente têm um executando muita limite de coisa, vai chegar uma execução. hora que ele Então, coloca um limite se ali tu para queres você. executando muita Mas não coisa, vejo
em algum momento ele pone um limite, pero não creio que seja de hecho um problema para nós outros, mesmo para as IAs gratuitas se pode criar coisas boas e úteis. Pero é importante aprimorar, fazer os prompts melhores. Quanto mais claro é esse comando, melhor o resultado. Entendo lá IA como um assistente personal. Se temos um assistente e não falamos de forma clara o que necessitamos, esse assistente pode não ser tão preciso em sua resposta. Então, esse é um ponto que podemos ter atenção e sempre chequear a resposta do modelo de la IA. Sim, acerca de chequear a resposta na pergunta, que está conectada também com temas éticos, pero também conectado com a moral, se eu quero uma imagem de alguém meditando, pode poner uma mulher não muito bem vestida, ou de forma muito sensual, isso sucede, ou, por exemplo, tu puedes, se alguém hace uma consulta de saúde, a melhor dieta para um determinado objetivo, pode, a IA pode recomendar carne, como se pode lidar com isso? A mensagem é clara. Sempre há que checar tudo o que IA te ha dado, pero a vezes pode ser que tu tenhas muita pressa, e estás usando a IA muitas vezes, como sucedeu, não vou falar de onde foi, pero todos han visto, pero na música em inglês, celebrando o Ano Novo, 2026, que por suposto era hecho por inteligência artificial, pero por algum motivo o criador dessa música, a pessoa que ha criado o prompt, não creio que a letra, creio que generalmente criou prompt e ha desarrollado a letra, a melodia, todo, um homem e uma mulher cantando. Han añadido coisas del espanhol. E as coisas do espanhol, mi amor, mi coração. E era uma coisa mais romântica. Estavam os seniors ali, que não entendem nada de espanhol. Que bom que os seniors não entendiam espanhol. E a vezes com a pressa, o costume, como quando tu escova os dentes e olvido de poner a pasta dental. Se tu estás em uma empresa, tem algum protocolo, como pode garantizar que essas coisas não sucedam? Esses protocolos, em la verdade, depende de acordo com a empresa. No fundo, nós também somos como uma empresa. Toda empresa tem seu código ético. Nós não íamos a usar uma imagem de uma pessoa vestida de forma sensual para expressar a meditação. Esse é como um código de ética nosso, claro. Quando eu he mostrado aqueles exemplos de prompt, é importante que se há uma constância em criação da imagem, ou se há uma constância em criação de algum conteúdo, poderia ser criada alguma regra. Observem que, no que eu escrevi, eu he colocado diretrizes importantes como não usar verbos brahmins como Murli, Shiv Baba, Avyakti Karma, diretriz, orientações importantes de criação de uma imagem, não usar pessoas em vestimenta sensual, ou se eu não quero um yogi sentado na postura de lótus, não usar alguém sentado na postura de lótus, uma pessoa sentada na silha, na natureza, pero não necessita ser a postura tradicional de lótus. Eu posso poner isso como orientação no prompt. Isso é algo que, mesmo que nós estemos sendo com pressa,
é criada. necessário recordar, No porque caso isso vai da generar o dieta, resultado. né, E no eu, caso eu da não dieta, recomendo por pedirem exemplo, eu dieta para não apoiar, tá? recomendo A pedir dieta é algo dieta muito a uma IA. específico A e dieta eu é algo muito recomendo um médico para específico e fazer eu isso, até porque tem recomendo um questões médico, hormonais que precisa ser porque também há avaliada numa questões dieta. hormonais para Mas, serem no caso evaluadas em de, uma né, dieta, pero o uso no disso, caso de no contexto, usá-lo é dizer, olha, en eu el sou uma pessoa contexto decir, vegetariana, eu ou eu sou uma sou uma pessoa pessoa vegana, vegetariana, e eu sou gostaria de uma uma pessoa dieta com vegana e me objetivo, sei gostaria de lá, uma de redução de dieta com o peso, com objetivo objetivo sei lá de o quê, eu reduzir coloco o isso. peso, Então, por isso são exemplo. informações que Eu ele posso vai poner usar para isso. criar Essas são resposta. informações que ele vai Certamente, se criar no para contexto criar a você citar que resposta, você é e uma se no pessoa contexto tu vegana, citas né, ou mesmo que és uma pessoa vegetariana, vegana ele ou não vai mesmo te dar vegetariana, ele não um vai te cardápio que dar inclua um peixe ou que inclua cardápio qualquer que tipo de carne, inclua porque você peixe colocou no contexto, ou ali qualquer tipo no de prompt. carne. Então, assim, Porque eu tu sei que há às vezes, né, especificado no e a gente não prompt, quer no ficar contexto. demandando muito tempo A para responder esse veces prompt, mas esse pensar no nosotros prompt, no ele é queremos importante. demandar Porque mucho tiempo para esse pensar en el conteúdo que está prompt cuando colocando ali estamos no con prisa, pedido da pero IA é esse o que vai contenido é impactar a importante resposta. porque esse pedido Então, de é um IA vai momento que tem impactar que a parar um resposta. pouquinho, Assim dar que uma este é respirada um ali no momento em prompt que eu e tenho escrever que um pouquinho. parar, Esse período respirar é no valioso. prompt e a Mas vezes pensa que quanto dá um mais bem trabalho escrito, para melhor vem a escrever, resposta. Se pero tiver com quanto menos mais erro. bem Então, escrito, esse é um melhor ponto a que é resposta. importante. Menos Antes, tempo que tu né, vas a da gente perder ver o depois resultado para final do hacer prompt, las tem que dar correcciones. uma atenção ali especial nessa Entonces, criação do poner conteúdo una no atención prompt en da el inteligência comando de artificial. prompt de la Super. inteligencia A artificial es última importante. pergunta, que a gente também está na correria, Última a última pregunta, pergunta, e nosotros também también eles estamos con nosso tempo prisa já aquí está tão restringido. A última y pergunta, tú são tienes duas, na también tu verdade. tiempo Tem que muy ver restricto. inteligência Dos artificial ou preguntas. vírus de informática? E a outra, mas Qual é a também está conexão inteligência dificilmente artificial e pegar. vírus da informática? A outra é a E outra seguinte: pergunta como diferente chegar é ao equilíbrio? como Porque hoje nos chegar a Estados um Unidos já está o equilíbrio, porque fenômeno de hoje nos pessoas que Estados passam a ter Unidos já há 10 muitas horas pessoas falando que com o seu tomam assistente 10 pessoal horas ou com a inteligência falando com artificial, seu né? assistente personal ou Já sua está inteligência acontecendo, já é artificial. Já real. sucede, Talvez na América já é Latina isso não real, seja quizás tão na forte, Latinoamérica não mas lá nos seja tão Estados Unidos é forte, fortíssimo pero isso. nos Estados Unidos Como, é muito forte como isso. Então, como impedir isso? Como eu chegar posso manter esse equilíbrio? a São as um duas equilíbrio, como coisinhas. E impedir aí a isso? gente Duas fecha com a Marta Luz. perguntas finais, Obrigado. então Obrigada, seremos com Marcelo. Marta Luz. Graças, IA e Marcelo. vírus. Na IA verdade, e o vírus vírus, ele é um em programa de verdade, o computador. vírus é O um vírus programa de de computador computador. é um programa. Alguém pegou e O fez vírus de uma computador é um programação que programa, tem alguém como lá objetivo, programado seja a com partir do o momento que ele é objetivo instalado de, na a sua máquina, partir de que seja se instalado mapear em aquilo tu que você está máquina, fazendo, que rastrear o seja seu uso de senha, tomar rastrear tus programas que você informações, usa na tomar sua tus máquina. O contrasenhas, vírus tomar os ele tem esse programas que tu objetivo, usas. mas ele O é um vírus tem programa esse objetivo, bem como eu pero falei, né, ele é um nos programa. primeiros slides que eu Recuerda mostrei ali, a evolução que da em um dos tecnologia. primeiros slides que E eu no ia mostrar início a da evolução da tecnologia, tecnologia, eu tinha programava no ela, início eu da falava para ela tecnologia assim, que olha, eu programava. soma 2 mais Eu dizia, 5, soma 2 mais faça tal 5 coisa. Então, o haga vírus, tal ele ainda coisa. se Então, encaixa o dentro vírus desse software mais, também se vamos chamar assim, encarra dessa nesse mentalidade software, mais tradicional. nessa E ele tem mentalidade mais como foco, tradicional. E por isso que tem é como chamado de vírus, foco, infectar e alguma devido a coisa, ele, com, que é com o chamado objetivo de de vírus, absorver, de infectar roubar aquela algo informação. ou de Esse roubar, não é o objetivo absorver da alguma IA. A informação. IA Esse não não quer é o roubar a objetivo da informação. IA. A IA E usa a a IA não quer informação para roubar a aprender informação, e com quer base no usar a aprendizado informação dela, para saber aprender e criar a partir de coisas aprendizagem novas. saber criar coisas Esse é o novas. objetivo da IA. Isso é o objetivo Por da que que eu IA. falo, por exemplo, não coloque Por que dados eu hablo, por sensíveis no seu exemplo, não prompt? coloque Porque dados quando a sensíveis gente em tu não paga por prompt? uma conta, é uma conta gratuita, a empresa que Porque é a quando é dona uma daquela conta inteligência gratuita, a artificial, empresa seja que é o a dona Google, da seja dueña da a inteligência OpenAI, que é artificial, a seja dona Google, do seja a ChatGPT, OpenAI, ou que é o seja dueño qualquer do outra, chat tem o GPT, DeepSeek, que é o o chinês que faz, DeepSeek, que é o ela pode chinês, pegar os chino, seus dados que você ele está pode colocando ali no tomar seu tus prompt para dados testar
o modelo delas. para probar sus modelos. Entonces, es debido a ello que ellos dejan que la gente use gratuitamente, porque
eles melhor. usam esses Imagina, você está dados lá para na treinar fábrica o com o seu modelo. CPF Então, e vocês trabalha no imaginam ter que treinamento da tu documento inteligência de artificial. Não identificação seria uma vá coisa para boa para a você. base Por isso que eu falo para de evitar uma inteligência artificial. Então, isso não seria uma palavras coisa boa, sensíveis. devido a ele, que Então, é essa é a importante diferença evitar entre palavras a sensíveis. E inteligência esta é a artificial e o diferença vírus. entre O a vírus ele tem um inteligência objetivo artificial e o claro, a partir vírus. do O momento que vírus ele tem um instalou objetivo claro. no seu Uma vez que ele computador, se no é seu celular, instalado ele em quer seu pegar dados computador, em seu tu e enviar celular, ele esses quer dados tomar para dados tentando tuyos pegar e alguma enviar para o informação sua. hacker A IA que não, quer ela tem tomar esse alguma objetivo de informação fato de tua. estar Mientras que a aprendendo. IA É não. diferente, Ela só tem a são ideias intenção de diferentes. aprender Outra para pergunta poder foi como criar. chegar ao Outra equilíbrio. A pergunta Marcela até foi trouxe como esse chegar exemplo ao dos Estados equilíbrio. Unidos. O pessoal passa até Marcela 10 horas traído esse falando com seu exemplo de assistente Estados de IA. Unidos com a gente 10 horas Gente, falando com seu assim, a assistente grande de IA. verdade é que tudo que é criado Mira, tudo o que é depende da cabeça criado de quem está depende usando. da cabeça E a de gente quem sabe está que uma usando. E nós característica da sabemos que a do ferro, característica da Kali Yuga, da idade de principalmente hierro, esse da momento Kali mais Yuga, intenso que a gente principalmente está nesse vivendo, é momento um mais desafio. intenso que Porque às estamos vezes algo que é vivendo, é muito um bom, reto. a Porque a depender da veces algo que é consciência de muito quem está bueno, de usando, vai acordo usar para o com a lado errado, consciência de quem para o lado lo ruim. usa, vai E usar se a gente para o avaliar até a lado questão errado. histórica, né, a gente E vive um se momento das evaluarmos pessoas lá estarem a mais questão isoladas. histórica, Se a gente estamos em um vê uma momento em que pessoa a gente está conversando mais 10 horas com aislada. Então, seu se assistente vemos uma pessoa de conversando inteligência durante 10 artificial, horas com sua certamente assistente isso de inteligência expressa uma artificial, carência muito grande dessa isso, por pessoa, uma suposto, necessidade expressa de uma falar carência, uma e não necessidade de conseguir falar fazer isso com seres e humanos de não verdade, seja porque a lograr pessoa é hacerlo com sozinha, porque seres às vezes não humanos de tem verdade, coragem de seja porque falar a com pessoa alguém, está né? Então solo, isso porque não tem expressa, na coragem verdade, de uma falar com alguém, fragilidade isso expressa uma social que está se fragilidade social materializando ali no que uso se da está tecnologia. materializando no uso Mas é a da mesma coisa que tecnologia. acontece Pero é a no tempo mesma que as coisa que pessoas passam na sucede rede com o tempo social. que a gente Elas só expressam passa na uma rede social, fragilidade, só expressa seja emocional, social, uma dessa sociedade. debilidade E sobre da isso sociedade. é um trabalho de E acerca conscientização que disso, é tem que um ser feito. trabalho de Por isso conscientização que que há que ser eu sou bem hecho. tranquila em estar falando para esse E público, devido porque a eu ele, eu quero sou que as muito pessoas tenham tranquilo de consciência estar do falando tempo aqui dela, nesse da público, porque importância a gente aqui é dos consciente de pensamentos seu dela. tempo, Mas da se eu fosse importância falar dos para um público pensamentos, pero que LOC, eu usaria se eu algumas vou coisas, falar com um uma público abordagem um Loki, pouco que eu diferente, porque iba isso é falar uma importante. Por abordagem que um que você pouco está fazendo diferente, isso porque mesmo? isso é Então, importante. O que dentro tu disso, estás eu não fazendo com vejo tu uma outra tempo? forma a não ser Então, trabalhar a se não vê conscientização das pessoas. outra Esse forma que não lado seja de trabalhar você a perceber, conscientização da você gente, colocar um limite para você, perceber né? e poner Seja um do uso de limite uma de rede tempo, social, seja se é do do uso de uso uma de redes inteligência artificial, sociais, se né? é do E eu uso de posso dar inteligência exemplos. artificial, e eu posso dar Eu um estudo as exemplo. tecnologias, mas eu Eu também não me estudo permito as ficar tecnologias, ali, pero né, eu também não o me tempo todo permito usando isso. Não, me eu uso para quedar ali o objetivos tempo todo. específicos. O que que eu Eu preciso fazer? Ah, eu preciso uso fazer para isso. objetivo Beleza, específico. pesquise e faça aquilo. Necessito Quando fazer isso, aquilo, ok, hago uma né, eu já pesquisa e volto listo. para a minha rotina, não fico Já entrando retorno à minha naquilo, rotina. né, Não entro eternamente. Então, isso é nisso um trabalho de eternamente. conscientização mesmo. Então, se fizesse um trabalho de conscientização, de hecho. Om Shanti, Sister Erika, mil gracias por esta clase tan especial. Creo que todos hemos entendido mucho más esto de la inteligencia artificial y seguramente vamos a ponerla en práctica. Muy clara, muy interesante la información. Gracias también, hermano Augusto, por toda tu colaboración en estas traducciones, igual para Marcelo Bay en la traducción de las preguntas y respuestas. Antes de terminar, quiero contarles que la música que escuchamos al principio fue creada con inteligencia artificial y la que vamos a escuchar ahorita en el drishti final de la hermana Erika también. Entonces, muchas gracias a todos y un excelente día. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança, Marcelo Baia. Vou te enviar por e-mail o Eu material que agradeço assim a você pode oportunidade, a compartilhar. confiança. Também me coloca à disposição para outras dúvidas. E muito Ah, bom estar vai aqui com enviar o vocês. material. Espero que todos estejam bem, com saúde. Eu vou enviar a Que a gente também Marcelo já envie muita luz para a traduzido, nossa América do Sul, para tudo isso que que está todos nós podemos acontecendo. enviar muita luz Então, para a obrigada Sudamérica. pelas notícias. O A Weekend gente vai também está trazendo aqui com os nossos notícias. corações
Nosotros estamos aquí con nuestros corazones enviando Sakash para toda a América, para que toda a questão da Venezuela se resolva da melhor forma possível. Quiero aprender a verme como tú me ves, papá. Tu mirada es pura y amorosa de verdad. Eres mi refugio, en tus brazos encuentro paz. Quiero seguir tus pasos, caminar en tu verdad. Tus palabras en mi alma, mi guía en la oscuridad, mi guía en la oscuridad. En Lupona. Muchas gracias, Om Shanti. Om Shanti, gracias.